O valor aumentou e ela tava vindo com menos coisa do mercado, cara. Sabe? Isso é reflexo da inflação. Às vezes a gente pode pensar assim, ah não, porque sobra de um mês pro outro, como aquela foi a primeira compra, não tinha nada, sobra de um mês pro outro, coisa e tal, a gente não compra necessariamente as mesmas coisas, não. Mas o Tetris que eu faço no armário lá, pra caber as coisas, hoje não precisa mais do Tetris, tá ligado? Hoje o armário já dá conta. E a compra subiu o valor. Combustível. Está na cabeça de todo mundo. E antes de lhe perguntar sobre a sua proposta, eu me aproveito da sua dupla condição. O senhor foi governador de estado e o senhor foi ministro da Fazenda, viu a questão dos dois pontos de vista. Então eu lhe peço que me descreva, que me dê um nome para o que o governo federal está tentando fazer à custa dos estados, eu quero dizer, a despesa de educação e saúde dos estados, para segurar o preço dos combustíveis até outubro. É um truque eleitoreiro criminoso. Isso que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque a disfunção da política de preço da Petrobras, que não é trivial, mas você anota no lucro. Então, a gente pode aprofundar e devemos aprofundar o diagnóstico disso, porque, de novo, precisamos oferecer uma saída e ela é contraditória. Ela fere interesses pragmáticos que não são propriamente ilegítimos. Mas, à luz do que está acontecendo no Brasil, tem uma proposta concreta para mudar a política de preço da Petrobras. Já falaremos dela. E nós vamos voltar. Mas, veja, quando a gente para olhar o quadro e ver que crime está cometendo o governo Bolsonaro, tentando cometer, eu espero que o Congresso Nacional, que tem se revelado, salvo o esforço respeitabilíssimo de muitos que estão ali lutando, mas, por médio, o Congresso brasileiro tem feito coisas absolutamente atentatórias ao melhor interesse público brasileiro, como, por exemplo, transformar o bem de família numa coisa penhorável por banco. Isso é um negócio enojante. Pela primeira vez na história, você diz permite aquela questão da a única casa que o cidadão mora. Uhum. Isso sempre foi impenhorável. Eu sou profissional do direito. Agora, para quê? Sabe? Bora, chega no Ciro, limite da crueldade. assim, Mas não. veja, na questão do combustível, quando você olha o lucro da Petrobras, que é um monopólio na prática, por isso que a gente tem que considerar, porque o lucro exorbitante no mercado ele é punido com a concorrência. No caso brasileiro, a Petrobras é um monopólio de fato, não é? Embora na lei já tenha sido revogada há muitos anos. Mas ela monopoliza o mercado. Portanto, o lucro dela está na faixa de 38%, enquanto as petroleiras do mundo têm um lucro de 6%, 7%. Então, isso explica. E aí a explicação é, isto é a disfunção, eu vou fazer o quê? Eu vou manter isto, volto a dizer, não é que seja trivial nem irrelevantes os legítimos interesses envolvidos nesse conflito, mas tirar dinheiro da educação mala e porca que se oferece ao povo brasileiro. Tirar dinheiro da saúde, que é um verdadeiro escárnio. Só para entenderem do que a gente está falando, como vai tirar muito mais dos estados do que da União, são os estados que vão ficar comprometidos na sua capacidade Sim. de financiar o básico de educação e saúde. Exatamente isso. Então, o que o governo Bolsonaro está propondo? Tirar dinheiro da saúde e da educação, que é basicamente provida pelos estados e municípios, porque os municípios também têm uma cota parte desse ICMS, Sim. para financiar o lucro exorbitante, selvagem, do acionista minoritário. Essa é a grande canalice. E não é para resolver o problema, é para atravessar o período eleitoral, Renata. Tenha paciência, é até dezembro. E queimar o Mano, eu vou fazer aqui, pra explicar essa questão do ICMS aí, você que é bolsonarista, tá me ouvindo? Vou explicar aqui de uma forma bem porca, vou fazer analogia aqui que você vai entender. Imagina que você mora num prédio, mano. Você mora num prédio, tá ligado? Aí, sei lá, tem 100 unidades lá nesse prédio. Beleza? Todo mundo vai lá todo mês e paga o condomínio, porque é uma coisa importante, precisa pagar, né? O condomínio tem os custos, coisas e tal. Beleza? Todo mundo paga lá o condomínio. Aí daqui a pouco, o síndico começa a querer colocar um valor absurdo de condomínio pro condomínio ficar muito rico, tá ligado? Pra ter muito dinheiro lá no caixa do condomínio. E aí, pô, começa a apertar pra todo mundo, e o condomínio começa a ter uns caixas absurdos, assim, né? Começa a ter, tipo, lucro. Começa a ter de muito dinheiro no caixa, enquanto as famílias dentro dessa 100 unidades, todo mundo apertado. Aí vai chegar uma hora que o síndico vai falar o seguinte: pessoal, vamos fazer o seguinte, então, mano, pra aliviar pra todo mundo aí, todo mundo apertado, deixa de pagar a mensalidade da escola do seu filho, pra gente poder manter esse condomínio nesse preço. Tá ligado? Porque é isso, mano. O ICMS, isso aí que você tá querendo que corta, é o dinheiro de imposto que os estados arrecadam pra dar conta da segurança, da saúde, da educação. Vai pra esses lugares, tá ligado? Se você tira esse dinheiro e não pra lá, qual o dinheiro que vai pra lá? Você tira esse dinheiro pra financiar, pra dar o subsídio lá no combustível, enquanto
a Petrobras está dando uns lucros absurdos aqui, distribuindo para os acionistas, você está fazendo isso, você está tirando dinheiro da educação para subsidiar lucro de acionista. Mesma coisa do condomínio. Tá deixando de pagar uma escola melhor pro seu filho, um cursinho melhor pro seu filho lá, esse pessoal do condomínio, para poder jogar lá no cofre do condomínio e o condomínio ficar cada vez mais rico. Tá ligado? É tipo isso. Então, mano, para de defender essa ideia idiota de ICMS, coisa e tal, mano. Tem que mexer lá na política de preço da Petrobras, velho. Eletrobras no meio. E queima mais do que uma Eletrobras, sabe? E a Eletrobras só tem uma, que é que nem aquela brincadeira da mãe só tem uma, é uma piadinha boba que não cabe nessa coisa aqui. Mas a Eletrobras só tem uma. Então, veja, e como é que vão os estados? Deixa eu te dizer, 23 dos 27 estados brasileiros, e Distrito Federal incluso, estão com a linha d'água do ajuste fiscal mortais. E não são estados triviais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, estão pendurados aqui e ali com liminares para não pagar a dívida com a União. Quebrados. Então você vai pegar estados que já estão ilíquidos, que são responsáveis por um financiamento mal e porco, não é? Da educação e da saúde, da segurança pública, que são os grandes dramas da população brasileira, para subsidiar com este dinheiro por apenas 3 meses, que é o período que o Bolsonaro quer de novo enganar a sociedade brasileira, uma política de exorbitância de lucros do acionista minoritário. Isso é um crime. Para completar o capítulo combustíveis, eu quero então que o senhor fale da sua proposta, que é a de trocar a atual política de preços de paridade com o mercado internacional, preços da Petrobras, por uma política de custo e rentabilidade. Gostaria que o senhor explicasse como ela funcionaria e, principalmente, como garantir com essa política que se possa fazer a necessária importação de combustível refinado, o Brasil precisa disso, e garantir o preço do petróleo brasileiro lá fora. Esclarecer, ainda que eu procure ser breve, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. No mundo do petróleo não existe concorrência franca, como no mundo da pipoca, no mundo do pão, Salve, no Tamirito! mundo do refrigerante, Como é que tá, você não gosta do preço aqui, vai Beleza, do outro lado da rua e compra. Isso não existe no mundo do petróleo. 80% do petróleo do mundo são estatais, 20% um oligopólio de 7 irmãs. E entre aqueles 80% ainda há uma distorção central no mercado, que é a OPEP. Por exemplo, a Rússia, não sendo da OPEP, ela joga em linha, joga em parceria, joga em dupla com a OPEP. E eles ali definem politicamente oferta para balizar preço. Então, estoura o barril de petróleo para 140, a OPEP teria a oportunidade de ganhar dinheiro no curto prazo, expandindo o consumo. Não, elas não fazem. Para quê? Porque ganham escala. Isso é o que a gente precisa entender. Então, a primeira grande questão, o Brasil tomou uma opção lá atrás, datava o Brasil de 1954, de buscar autossuficiência em petróleo, que é um insumo energético que diz da vida e da morte das nações, porque está embutido em tudo, e uma nação é ou não soberana mesmo se ela tiver gestão plena sobre seus recursos energéticos. Chegamos à proeza de termos excedente em petróleo. Essa é a... Isso é importante, hein, gente, falar aí, ó. Isso é importante falar. O Brasil, lá atrás, falou o seguinte, gente, petróleo é uma coisa muito importante para uma nação, porque ela dita o preço de tudo, velho. E ainda mais para uma nação igual a gente, que escolheu fazer todos os nossos transportes por malha rodoviária, praticamente, né? Então precisa de caminhão para ficar transportando coisas do tipo. Então, mano, isso aqui é muito importante. Subir o preço do petróleo, vai subir o preço de tudo, porque sobe o preço do frete, sobe o preço dos derivados, plásticos, tudo de petróleo. Então é muito importante. Então foi o seguinte, em vez de ficar dependendo do vizinho, né, para poder mandar para cá, vamos criar nossa independência. Em outras palavras, mano, a gente precisa de água para viver. Água para tomar banho, água para lavar, a roupa, a louça, água para limpar a casa, água para molhar as plantas, água para tomar, tá ligado? Dentro de casa, para cozinhar. Então, mano, em vez de a gente ficar dependendo do cara passar na porta lá e vender um barril de água para nós, a gente vai fazer uma bica aqui dentro do nosso quintal. Foi isso que o Brasil fez. Fez uma bica lá, mano, investiu em fazer uma bica para não ficar dependendo da água dos outros, porque é muito importante. Petróleo dos outros, porque é muito importante. Conseguimos. A informação básica. O Brasil não é um país importador de petróleo. O Brasil tem excedente entre o que nós produzimos... Importa refinado. Mas importa refinado porque a Petrobras, de um tempo para cá, abandonou sua estratégia de verticalização, de refino, e cancelou projetos que estavam bastante andados. São o projeto da Refinaria Prêmio do Maranhão, a Refinaria Prêmio do Pecém, no Ceará, a Abreu e Lima, em Pernambuco, o Compeg, no Rio de Janeiro, e a ampliação e adaptação das refinarias tradicionais aos petróleos mais leves, mais pesados que o pré-sal impõe. Trata-se, então, obviamente, de retomar uma visão estratégica para a Petrobras. E agora mais dramático. Por quê? Porque o combustível fóssil, temos que bani-lo da nossa realidade.
E isso tem que ter um prazo. A Europa está tomando aceleração nesses prazos e o Brasil nem sequer projeto tem para isso. Então, nós precisamos fazer. Por isso é que a minha política não é só uma política de preço, é uma política de energia, de soberania e de desenvolvimento para o Brasil. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é que a Petrobras vai cobrar do povo brasileiro os seus custos de produção. Sempre corre, Conrado. Em real, tanto quanto sejam em real os seus custos de produção, mais uma rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais, o que quer dizer 7% de lucro, um DX adicional para amortizações de dívidas, etc., e remunerar imobilizado, só para ficar bem tecnicamente explícito, embora seja um assunto mais árido, o que eu quero dizer, não haverá demagogia no preço da Petrobras, apenas não é razoável que a gente faça produzir um barril de petróleo no Brasil por $10, esse é o custo básico de produzir um barril de petróleo, pelo extraordinário ganho de escala do pré-sal no Brasil. E a gente cobre, né, depois de botar em cascata, lucros e transferências e refinos e impostos, tudo junto, fica 30. A gente devia cobrar 30. Não, nós estamos cobrando o preço de oportunidade em Roterdã. Como se o Brasil importasse 100% ou se o Brasil tivesse a oportunidade de, não vendendo aqui, vender para o estrangeiro. Qual é a razão disso, para a gente ser muito sério? É que o Fernando Henrique e o Lula, o mesmo modelo econômico, rigorosamente o mesmo modelo econômico, venderam 60% do capital não votante da Petrobras ao capitalista privado. Que, com toda a legitimidade, eu não sou nenhum poeta do ramo, eu sou uma pessoa muito séria. E eu pretendo garantir que o Brasil será um país sempre muito sério e muito respeitado. Mas o acionista minoritário, que tem 60% do capital não votante, pressionou e ganhou. Agora a Petrobras não é mais uma empresa estratégica, não é, que faz a política de energia de um país, com os padrões de seriedade e eficiência que foram abandonados, corrupção generalizada no Fernando Henrique e no Lula. Nós todos vimos isso. Quer fazer de conta que não aconteceu. Eu sei com números, detalhes, se você quiser tomar nós vamos falar de política, dos seus adversários. Eu só não queria perder a oportunidade então, da gente continuar passeando por itens. Perfeito. Então, comigo propostas. É o seguinte, no primeiro dia, 2 editais serão publicados, ambos para ser, vamos dizer, honesto com o povo brasileiro e com o acionista minoritário, que também merece ser tratado com seriedade e respeito. O primeiro edital anunciará que a política de preço de paridade de importação será revogado e que haverá um PPE, só para ficar na sigla, em vez de PPI, PPE. Vai ser uma política de paridade de exportação, que na prática é custo Brasil em real. Haverá um DX dolarizado, que é o 30% de importação que nós temos ainda que garantir por transição, mas é 30%. Só para você ter uma ideia de como se esse país é assaltado, esses 30% que vêm para o Brasil, com frete, com seguro, etc., contamina o preço dos 70%. Inclusive o frete do petróleo que é do derivado produzido aqui. Deixa eu lhe fazer um pedido. Eu preciso fazer um alerta importante claro. Para quem está seguindo a gente pelas redes sociais. Ixi. A partir de agora, você que está acompanhando a entrevista Isso, com estamos Gomes, construindo a refinaria para já processar o petróleo e fazer todos os derivados. G1, o Temer e o Bozo G1, entraram e pararam com isso, porque o Brasil se tornou independente superpotência nisso. Deixa eu colocar aí, um ponto. Pois é. Eu estava te dizendo mas que é 30% são 2 editais, hoje, né? Só para rematar o raciocínio. A gente precisa então, o primeiro refinado, edital né? vai anunciar que vai trocar a política de preço. Qual é o efeito disso no mercado? É um fato relevante, eu estou anunciando na campanha, né? Vou levar tantas as pancadas, porque há interesses muito poderosos envolvidos nisso. Mas o que é que eu quero? Ser sério. Então, será publicado um edital vizinho àquele primeiro, que vai anunciar para o mercado global, que é um fato relevante, que a Petrobras, o governo, o controlador, eu, no caso, seu titular, vamos comprar no mercado todas as ações que alguém quiser revender de volta, até o limite de integralizarmos de volta 60% do capital verdadeiro da Petrobras. Para quê? Só uma questão que eu queria colocar para o senhor. A gente prestou atenção no que o senhor tem falado sobre recompra de ações e fizemos uma conta. A última vez que nós fizemos essa conta no assunto foi na semana passada. Se a gente pensar só nas ações que estão em mãos de estrangeiros, as ações negociadas na Bolsa Americana, a gente estaria falando hoje em algo como 170 bilhões. Não chega a tudo isso porque a cotação vai cair. Percebe? Quando anunciar e for vitoriosa uma proposta de que a cotação vai cair, esses preços serão outros que a gente não é possível de dizer hoje. Mas o que é que eu pretendo fazer? Comprar com leilão reverso. Então, quem quiser vender para o Brasil, pelo menor preço que der, um leilão reverso. Significa quem der o menor preço, o governo compra primeiro. E nós temos ativos para isso. E especialmente porque nós vamos trocar ativos. Repare bem, eu não estou falando que nós vamos jogar isso no mar. Nós vamos trocar um ativo, percebe, financeiro, por um ativo real, que é a ação da Petrobras, que é uma empresa extraordinariamente rentável, distribuiu 48 bilhões de reais de lucro no trimestre, 102 bilhões de reais
Mas o que eu vou fazer? Eu vou restaurar a Petrobras como uma empresa de energia e senhor dela, eu vou reconvertê-la na maior empresa de energia limpa do mundo. Hidrogênio verde, sabe, eólica, solar, porque ela tem a capacitação de capital, de engenharia e de liderança tecnológica que o Brasil precisa despertar. Vamos para o endividamento das famílias. Vamos. Algo como 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Esse problema, o senhor sabe, foi agravado pela pandemia, mas vem de mais longe. Já na campanha de 2018, o senhor tinha a proposta Nome Limpo para renegociar essas dívidas. E na atual pré-campanha, o senhor promoveu uma conversa com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, no seu canal do YouTube. Uma conversa muito interessante em que ele não descartou, nem desmereceu a sua proposta, mas fez a seguinte ponderação. Olha, eu acho que é um enorme esforço público que vai compensar pouco, porque o problema central é o custo do crédito. Se não resolver isso, apenas se recomeça um novo ciclo de endividamento. O que o senhor pensa desse entender? Essa repórter preparada, hein? Essa repórter estudou mesmo, hein? Gostei, hein? Eu entendo melhor o ódio ao PT hoje, porque o governo deles é um jogo de gato e rato. Eles tinham que agradar o outro lado para conseguir fazer essas coisas. Só que isso não agradava os Estados Unidos, que não quer concorrente. Da mesma forma, eles foram dando muito poder de investigação para o policial, para a polícia, e isso não agradou os políticos que tinham o rabo preso. Faz sentido, Enigma. Você tem um ponto. Você tem um ponto interessante. Gosto de conversar com gente que pensa diferente de mim, especialmente gente brilhante como o Armínio Fraga. Quero só fazer essa homenagem a esse grande brasileiro, com quem praticamente... Ele disse que não é tanto a nossa discordância e tal. Mas deixa eu lhe dizer, eu apresento uma proposta que tem começo, meio e fim, e ela é orgânica. Então, se você pegar só um ladinho dela, às vezes você não compreende. Talvez tenha sido o que o Armínio fez. O PIB brasileiro está estagnado. E não está estagnado pelo Bolsonaro, que é um desastre. Está estagnado porque o modelo econômico, câmbio flutuante para a primária meta de inflação, esse é o centro do meu debate com Armínio Fraga, e teto de gastos agravando tudo isso, proíbe o Brasil de crescer. Crescer no Brasil agora é um efeito colateral, se possível, e é impossível. Os números são concretos. Fica o Lula acenando com um grande estelionato eleitoral, que vai voltar um tempo místico de picanha e cerveja. Isso é grande mentira, nunca aconteceu isso na história brasileira, mas o Lula está muito longe de entender, como você introduziu a nossa conversa hoje, que o Brasil é outro. De 2003 para cá, as coisas se deterioraram, o mundo é outro, se deteriorou também no planeta Terra as condições objetivas para um país defasado tecnologicamente como o Brasil. Olha, você não tem ideia de quanto o desafio é grave e constrangedor. Por isso que eu só quero ser presidente se eu conseguir passar a ideia. Então, veja, o PIB brasileiro tem 4 motores que o impulsionam para que ele cresça. Se eu estou propondo que nós vamos retomar o desenvolvimento, eu tenho que entender quais são os pulsos que fazem o desenvolvimento crescer. O primeiro tem a ver com esse assunto, a gente volta aos outros depois. O consumo das famílias. Ninguém precisa ser brilhante economista para entender. Se as famílias têm um consumo expandido, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, a indústria com mais encomenda contrata mais gente, encomenda mais matéria-prima e a traquitana da economia roda. Ora, se o consumo das famílias tem essa importância de 60% do PIB, quando ele cresce, eu preciso mexer nisso, senão não tem desenvolvimento. É mentira, não é, Paulo Guedes? É mentira, percebe? De onde é que vê o consumo das famílias? Emprego, renda, nós já examinamos, estão deprimidos como nunca. E do crédito, é aqui onde eu posso fazer uma política pública antes do país crescer. E é uma coisa tão simples, as pessoas debocham, porque há um enorme... Ninguém aqui está debochando. Não você. Digo, o sistema financeiro que cuidou de debochar, porque sabem que é possível, e eu digo a vocês, nós fazemos isso no Ceará há anos, todo mês. Sabe o que é? É assim, vai no leilão do Serasa, entra no Google e eles dão um desconto de 90%. Se o governo entra e pega as grandes corporações de crediário, Casa Marisa, Casa Bahia, Loja Marisa, Casa Bahia, etc., e chama e Marisa conversa, nós vamos fazer aqui um programa sério, dando e nós vamos oferecer publicamente um leilão reverso. Você tem uma carteira de passivos que não vai recuperar, quanto maior o desconto que você der, mais cedo você entra no programa. Então, se eu consigo 90%, eu vou financiar 10%. Só que esses 10% não tem quem financie. E na condição do juro pessoal brasileiro que chega a 1000% ao ano, eu rio para não chorar. Ninguém vai financiar. E isso é o que o Armínio está vendo, o custo do crédito. Então isso aqui é uma etapa que nós vamos voltar a falar nela. Mas eu faço o quê? Eu pego o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, por isso eles têm que permanecer públicos, sensíveis a uma política pública, dentro de um padrão de eficiência. Eu pego o seguinte, eu troco o juro de 1000%, de 400%, de 500%, de 282%, que é o juro do crédito pessoal que o Banco do Brasil cobra hoje, criminosamente, porque está cartelizado com os outros bancos privados, e eu faço isso com juro de 30%.
Se o custo de captação de depósito à vista é zero, o banco vai ganhar uma fortuna, mas eu troco o juro de 30 e eu reponho isso em 36 vezes. E liberta o povo brasileiro, mas do lado tem um programa de reeducação financeira para todo mundo aprender a ler a letrinha pequenininha, sabe, para não ficar comprando coisas sem poder comprar, etc. Candidato, deixa eu dizer algo assim... Me chama de Ciro. Não posso. Eu sei, o manual de redação. Tá não, bom. É mais do que manual de redação. É uma maneira de tratar de maneira igual os candidatos, de ser equânime no tratamento. Então, é disso que se trata. Eu ia lhe falar da minha alegria porque nós recebemos uma quantidade muito grande de perguntas do público para essa entrevista. Algumas delas eu procurei incorporar já nos meus temas. Outras estão separadas para fazer para o senhor aqui. E o Matheus Aniceto manda uma pergunta que é de muita gente. Ao ler a pergunta dele, eu estou lendo a pergunta de muitas pessoas que querem ouvir o senhor sobre Salve, isso, Zahala. porque esse assunto está na cabeça de todo mundo. Como o senhor pretende diminuir o número de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil? E eu aproveito, dou a mão para o Matheus e lembro que o senhor tem essa proposta de implementar um programa de renda mínima que venha a agregar Auxílio Brasil, seguro-desemprego e aposentadoria rural. Benefício prestação O continuada. senhor pode responder ao Matheus e a mim. Olha, Matheus, primeiro a gente devia entender que isso é um assunto de ordem pública, porque isso é ideológico. Do ponto de vista neoliberal, é a lei da selva. Quem for podre que se arrebente. E essa é a lei que prevalece no Brasil. Nando, como é que tá, mano? A gente tem que fazer as coisas por camadas. Primeiro, um país que nasce em 2 milhões e qualquer coisa de crianças por mês e que não cresce, Por ano, vai por ano, produzir Ciro. eterna frustração, miséria, pobreza e fome. Se a gente não fizer o país crescer estrategicamente, e essa é a síntese do meu projeto, assumir um compromisso, e isso é arriscado, importa em custos políticos, importa em, inferir interesses pragmáticos, que é o que eu quero tratar todas as vezes que eu tiver oportunidade, como estou tendo aqui, de conversar, não é, lucidamente sobre os problemas do Brasil e as propostas que eu tenho. Eu sou comovido porque tem saída. Tem saída. Elas são tecnicamente simples, inclusive. Olha o que eu estou dizendo. Tecnicamente são relativamente simples. Quer ver? Vamos resolver o problema da questão da miséria absoluta. 33 milhões de pessoas passando fome. 1 de cada 4 crianças no Brasil apenas faz 3 refeições por dia. 1 de cada 4 crianças apenas faz 3 refeições por dia. Isso aqui é um país do fundão da África subsaariana que não tem comida? Ou mesmo, isso aqui é o espaço europeu que não tem comida? Isso é a China, aquele imenso território meio estéril que não tem tanta comida tanto quanto precisa para os seus? Não, nós somos o maior produtor de alimentos do planeta Terra, portanto, aqui tem comida. E por que tem comida nesse recorde de 238 milhões de toneladas, graças à força do campo brasileiro, o extraordinário trabalho austero do nosso mundo rural, da agricultura brasileira, da pecuária, tão satanizados? Eu estou noutra. Eu respeito profundamente. O problema brasileiro é que nós destruímos, falando sobre alimento, depois a gente fala de renda para arrematar a resposta. Nós destruímos uma estrutura que o Brasil exemplarmente já teve e que o mundo inteiro tem, que é uma estrutura de abastecimento e preços. No Brasil era Conab, Cibrazen, Cobal, que era uma estrutura que faz o óbvio. Chegou na safra, o governo entra comprando para proteger o produtor com uma política de preços mínimos, né? Que ele não tem dinheiro para tem que pagar o banco, tem que pagar o agiota, e ele não tem onde guardar, não tem onde processar. O governo, então, faz esse trabalho de forma econômica, não é negócio de dar dinheiro para ninguém, não. É uma coisa absolutamente de forma... E hoje em dia, com o mercado futuro e tal, o Brasil pode fazer isso, de forma exemplar para o mundo. Guarda estoques reguladores. Veio a seca, veio a entre-safra, veio um choque de preço de demanda internacional. Em vez de aumentar a taxa de juros, que não teve efeito nenhum sobre isso, o que é que a gente faz? Desova os estoques reguladores a partir de programas de segurança alimentar, em que, lá na ponta, você vai ter que ter o cadastrão do Brasil, que já existe, e a renda mínima. Qual é a renda mínima? Acaba com essa história de bolsa isso, bolsa aquilo outro. Aí o Lula acha que isso é a melhor política do mundo. Isso sempre foi política social compensatória. Vem o Bolsonaro e dá a mesma coisa e aumenta e troca de nome. Acabou-se o discurso de esquerda do PT, que é absolutamente falso. Então, o que nós precisamos fazer? E acaba com isso de ser, na véspera da eleição, uma ameaça sobre os pobres. Só para eu entender, a sua proposta de renda mínima no livro está no capítulo de reforma da Previdência. Então, devo entender que o senhor quer fazer isso por mudança constitucional. Isso, aqui tudo é orgânico, um projeto nacional de desenvolvimento, pensado assim mesmo, como um projeto. É um plano
que tem metas objetivas, setoriais, custos, orçamentação, divisão de tarefas, sob o ponto de capital estrangeiro, capital nacional, iniciativa privada, iniciativa estatal, quem faz o quê, prazos, percebe? De onde vem o dinheiro, qual é o conflito político inerente a achar essa montanha de dinheiro, são 3 trilhões de reais que estão imaginados, assim, tecnicamente, de forma relativamente simples, enfim. Então, qual é a lógica? A lógica é o seguinte, por que eu quero fazer isso ambientado no grande projeto de seguridade social do país? Porque é imperativo que seja. Porque se eu quiser transformar no programa de renda mínima, que eu quero dar o nome de Eduardo Suplicy, em homenagem a um cara que deu a vida lutando por essa causa, não é? Eu tenho que entender a fonte, dizem os americanos, o funding. Né? Como é que eu vou juntar? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar o Auxílio Brasil, ex-Bolsa Família, vou pegar o BPC, já é Previdência, vou pegar a aposentadoria rural, que é uma aposentadoria sem contraparte na contribuição, ainda remanescem milhões de pessoas que a Constituição de 88 botou para dentro para receber sem ter contribuído, e aí o sistema de repartição começa a trincar a partir dessa data. Enfim, todos esses benefícios entrarão num programa só, de status constitucional, portanto, não depende mais de partido azul, partido encarnado, da boa vontade deste ou daquele, e é um programa de renda mínima com porta de saída. Porque o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. Essa política social compensatória é imperativo num país que a fome é verdadeira. Tem 42 mil pessoas nas ruas de São Paulo, morando nesse frio, morrendo à noite. Nós temos que... Isso de acordo com um censo que quase todo mundo diz que está subestimado. Subestimado, sem dúvida. Outro dia eu fui à missa com o padre Júlio Lancelotti, que se tem um brasileiro que merecia ser reconhecido em vida como santo, ali tem um. Sim. Autonomia do Banco Central. O senhor tem dito que, se eleito, vai convidar a diretoria do Banco Central a se retirar. E eu me pergunto o que o senhor fará se eles recusarem gentilmente o seu convite, porque eles têm mandato até o final de 2024, se eu não estou enganada. E como é que ficaria a condução da política monetária enquanto o senhor não conseguisse, do Congresso, uma mudança na lei da autonomia? Deixa eu ver os comentários. O que está rolando aí? Lembrando que esse pouco que ele fez foi de forma irresponsável e sustentável. O BF... O que é BF? A Bolsa Família não ajudava o pobre a arrumar emprego. Foi feito de forma eleitoreira. O Bolsa Família estava vinculado à questão da criança ser matriculada na escola, não era? Não inocente e virtuoso Lulinha tentando ajudar o povo. Para com isso, mano. O cara anda em jatinho de plano de saúde, que fez meus conterrâneos amazonenses de cobaia de kit de Covid. Puta que pariu, hein? Parei com vocês. Que isso, Závala? Calma, mano. O Enigma tá sendo respeitoso aí, colocando os pontos dele, cara. Não precisa disso não, calma. Os comentários deixam bem claro que não são pró-Ciro. São direitristas arrependidos de terem votado no Bolsonaro. Isso é triste. Gente que não segura ver a situação, se baseia na raiva. Mas é o oposto. Mas é uma aposta muito arriscada para fazer com o país como está. Eu votaria no Ciro em 4 anos se ele se solidificar com essas propostas e melhorar a diplomacia. Essa proposta do Ciro já tem mais de 4 anos, viu, Enigma? Mano, eu sempre falo pra vocês aqui, velho. Esquecem essas coisas que vocês sabem de Ciro Gomes, via internet, via cortezinho da internet, coisa e tal. Quer conhecer Ciro Gomes, a proposta, qual que é a ideia do cara? Vê os Rodas Vivas, mano. Tem Roda Viva dele desde 1993 até 2020, mano. Tá ligado? É só ver, velho. Vê lá que vocês vão ver a coerência, vão ver qual que é a veia do cara, tá ligado, mano? Qual a visão de Brasil que o cara tem. É isso, mano. Sobre não ter experiência com o tal de diplomacia. Mano. Tipo assim, ó. Vou dar o papo real pra vocês aqui, ó. Do fundo do coração, tá ligado? O problema do Brasil, mano, todo mundo conhece já faz 500 anos, tá ligado? 500 anos, mano. Vou tentar sintetizar aqui que todo mundo sabe qual que é, velho. O problema do Brasil é uma minoria, mano, se apropriando da maioria, tá ligado? Basicamente é isso, velho. Riqueza fazendo pobreza. Todo tempo, todo período histórico do Brasil, vocês sabem que é assim. Ah, mano, é colonizado. Brasil colonizado. Mano, era isso. Os caras vindo extorquindo, fazendo rolê e fazendo miséria do povo pra poder juntar riqueza. Ah, o rei veio pra cá. Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve. Mano, mesma coisa. Depois monarquia, mesma coisa. Depois, mano, república, mesma coisa. Um grupo de interesse, mano, sobressaindo o interesse dos outros. E assim vai, mano. Ah, golpe. Getúlio. Getúlio
Foi um momento que foi menos assim, com todos os problemas, com todas. Getúlio era um homem do seu tempo, né? Todo mundo sabe, esse não é o ponto que eu tô falando aqui. Mas foi a parte que começou a desenvolver o Brasil. E qual que é a parada de desenvolver o Brasil? Indústria. Não tem pra onde fugir, mano. Indústria. Se você não cria indústria fortes no seu país não vai pra frente, mano. Beleza, depois golpe. Por que aconteceu o golpe? Por que o Getúlio tentou se matar? Por que depois, mano, ele se matou, aliás? Por que depois teve o golpe de 64? Interesse. Interesse de minoria, se sobressaindo ao interesse da maioria. Depois, mano, por que democratizou o país? Interesse de minoria sobressaindo sobre o interesse de maioria. Depois, mano, hiperinflação no Brasil. O que aconteceu? Por que era? Interesse de minoria, ganhando com o interesse da maioria. Depois, mano, era Fernando Henrique, era Lula. O que aconteceu? Interesse de minoria, mano. Tá ligado? Então, assim, mano, não tem esse papo de no Brasil fazer as coisas dar certo sem apertar no calo, mano, da maioria, velho. Da minoria, aliás. Essa minoria que é poderosa, mano. Então, assim, mano, até essa história, assim, eu particularmente não sou muito a favor de ficar fazendo coligação com o político velho de cacique, não sei o quê. Não sou muito essa vibe, não, tá ligado, mano? Eu sou pelo contrário, mano. Eu acho que tem que ter o povo consciente, politizado, e é isso, mano. E tomar posse, tá ligado? Tomar posse do rolê, velho. O que tem que ser feito é isso aí mesmo, Zé Fini, mano. Sei lá se eu conseguir ser claro, tá ligado? Veja, o Banco Central é uma instituição que deve vigiar a saúde da moeda em todos os seus aspectos, mas deve vigiar também o crédito público, porque o Banco Central hospeda a dívida pública brasileira, que por sua vez é financiada pelo Tesouro Nacional, que por sua vez é financiado pelo trabalho do povo, pela produção da população. Aí nós temos uma pandemia absolutamente trágica. O Brasil tem 3% da população mundial, morreram aqui 11% das pessoas que morreram no mundo. O Brasil entrou aí numa dinâmica de anticiência, de cloroquina, com o presidente irresponsável, genocida, e o país inteiro comovido com isso. Vem o Lira, que todo mundo sabe quem é. Eu, pelo menos, sei bastante bem quem é o Lira, e passa no Congresso Nacional, em plena pandemia, sem discussão de ninguém, numa votação virtual, em que nem a seriedade do voto pode ser apurada, uma autonomia do Banco Central. Isso foi o que aconteceu no nosso país. Isso é um assalto, Renata. Isso é um assalto. Eu vou para lá para corrigir, senão elejam outro. O Lula já anunciou, né, enquanto fala em pobre, anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central. E se eles não aceitarem seu convite, que o senhor faz? Eles aceitarão. Eles aceitarão. Percebe? Não é razoável que o país se levante, sabe, vote numa proposta de mudança histórica que eu estou propondo. Eu não estou propondo ser mais um, sabe, que vai afundar o Brasil na corrupção, na repetição do mesmo modelo. Vamos recapitular a história brasileira. O Collor governou com essa gente e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional. Consta que nem sequer capacidade de ter um candidato hoje no Brasil tem, está lá a desmoralização. O Lula governou com essa gente, foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente, foi caçada. Tinha isso também, Cristian. O Michel Temer governou com essa gente, foi bater na cadeia. O Bolsonaro está governando com essa gente, está desmoralizado. O único que governou diferente foi Itamar Franco. Não por acaso eu estava ali ajudando. De quem o senhor foi ministro da Fazenda. Então, repare, é preciso mudar. Para mudar, eu preciso ter o alcance sobre as grandes ferramentas de mudança que o país tem. E a mudança... Como é que é? Cara, super pro povo. Peraí, deixa eu ler. Mas saber falar não significa que ele vai fazer. E na parte de discutir, ele peca muito quando fala com alguém que discorda dele. Quem, por exemplo, Enigma? Fala aí. Tinha um político aqui em Minas, o Janones. Eu vi ele fazendo o projeto político dele na internet. Cara super pro povo. Ia, incomodava o pessoal que estava fazendo coisa errada, mas dava escorregada em algumas coisas. Esse Janones tinha uma carreira política? O Ciro Gomes já passou, mano. Prefeito da quinta maior capital do Brasil, governador do acho que é o sexto maior estado do país. Já foi ministro da Fazenda. Ele já tem uma história, mano. Dá pra você pesquisar. É por isso que eu pedi pra você ver os Roda Viva. Dá pra você ver. Por exemplo, mano, eu vou falar uma coisa que tá em linha exatamente com o que ele falou. Quando ele era governador de Ceará em 94? 90, né? Foi eleito em 90. O antecessor dele era o Tasso Gereissati. Tasso Gereissati fez uma boa gestão e quando ele chegou pra dominar, pra pegar o palácio, tinha um dinheiro, tá ligado? As finanças do Ceará estavam legal, tinha um dinheiro em cofre.
Você sabe o que ele fez? Por exemplo, ele foi lá no sistema financeiro e comprou a dívida imobiliária do Ceará. 100% da dívida. Tinha dinheiro em caixa, foi lá e comprou 100% da dívida. Falou, isso aqui vai estourar no futuro. Até hoje, o Ceará tem uma economia, não só por causa disso, né, mas isso é uma coisa que contribui, vocês sabem disso. Até hoje, o Ceará tem uma dívida, as finanças em dia. Tá ligado? Até hoje. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, mano. Vamos supor que você financiou sua casa em 30 anos. Aí você vai lá e ganha uma promoção no seu trabalho. Ganha uma promoção no seu salário. Aí você pode dizer, mano, vou continuar pagando essa prestação aqui de boa, tá ligado? Que eu dava conta de pagar. E esse excedente que eu ganho a mais agora que eu fui promovido com isso e tal, sei lá, vou trocar de carro, fazer uma viagem, fazer algum oba-oba aí. Oba-oba não, tá ligado? Vou fazer alguma coisa que pra minha família, não é oba-oba, eu falei errado, que você tem direito de fazer isso também, né? Mas sei lá, vou trocar de TV, vou comprar um PlayStation, alguma coisa do tipo, tá ligado? Agora, o governante, ele poderia pensar do mesmo jeito, tá, mano? Vou fazer uma festa, vou fazer uma estrada, vou fazer alguma obra aqui que tenha meu nome, coisa e tal, que o povo vai sempre lembrar de mim pra ficar me perpetuando. Ele poderia pensar dessa forma, mas não, mano, vou comprar uma dívida, coisa que o povo nem entende, mas que isso vai fazer bem pro povo durante... Mano, vai ficar aí pra sempre, tá ligado, mano? Vai ser... É o que vai ditar a vida do povo. É tipo isso, tá ligado? Isso já mostra muito qual a intenção do cara, qual é a índole do cara, o histórico do cara. É por isso que precisa pesquisar o histórico do cara. Eu não sei se essa questão do Janones, não sei se tá ligado? Mas o cara tem um histórico, mano. É por isso que eu falo pra galera ver um Roda Viva, que isso ajuda, mano. Isso ajuda. O cara não é um cara que apareceu aí do nada. Central do modelo econômico precisa de um banco central que seja sério, responsável. Eu já fui ministro da Fazenda. Eu não brinquei com o Banco Central, não. Eu já fui ministro da Fazenda. Como sob o ponto de vista fiscal, eu estou me apresentando, às vezes parece elogio em boca própria, mas o mercado fala em austeridade fiscal, ninguém tem a minha história. Ninguém, nenhum político brasileiro tem a minha história. Prefeito da quinta maior capital do Brasil. Já contei tudo isso, não deixei de contar. Governador do 8º estado brasileiro, ministro da Fazenda. Sabe quantos dias eu tenho de déficit na minha carreira? Nenhum sequer. Vamos dar espaço para mais uma pessoa que nos acompanha. A Isabel Rodrigues também traz uma questão que foi repetida por muitos. O que o senhor pretende fazer para melhorar a educação no país? Porque muitas crianças e adolescentes ficaram defasados e até mesmo muitos desistiram de estudar durante a pandemia. Eu aproveito, dou a mão para a Isabel e embarco aqui a minha pergunta, porque o senhor propõe no seu livro, como primeiro passo do que o senhor chama de uma revolução na educação, federalizar a gestão do ensino básico, hoje a cargo dos municípios. Tem a questão da Isabel e eu queria saber como é que funcionaria federalizar a gestão. Federalizar, na verdade, é estabelecer padrões de avaliação e de socorro. Eu não quero tirar a gestão dos municípios, evidentemente que não. Mas deixa eu começar credibilizando o que eu estou sonhando implantar para o Brasil. Hoje, se você entrar no Google, de novo, as pessoas têm que apurar, os políticos falam coisa muito bonita e tal, véspera de eleição todo mundo parece Papai Noel e tal. Mas se você for olhar hoje nos indicadores de qualidade da educação pública no Brasil, isso é uma homenagem que eu faço aos professores do Ceará. Aos professores, aos mestres, a eles nós devemos essa revolução. Mas o Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, tem 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Pois é, posso lhe dizer, agora eu entendi melhor o que o senhor propõe, porque o senhor falou que é federalizar a gestão no sentido de oferecer socorro. Estabelecer padrões de eficiência, avaliação e socorrê-los. Porque quando o senhor disse federalizar no livro, eu fiquei me perguntando, se o exemplo de Sobral é um exemplo tão bem sucedido, líder no ranking de desempenho de ensino básico, já... Sobral é a minha cidade. Sim, vamos lembrar, berço político da família. Mais de um irmão seu foi prefeito lá e tal. Se Sobral um exemplo tão bem sucedido, ele não seria um exemplo da solução contrária? Quer dizer, que a municipalização, a descentralização, nesse caso, é mais benéfica do que o contrário? Sem nenhuma dúvida. Eu devo reler se eu escrevi assim para não ser mal entendido. O que é que eu pretendo fazer? Assumir como pé federal a tarefa de garantir a qualidade do ensino e a virada de uma educação precaríssima que nós temos hoje para uma educação de excelência que nós já experimentamos. Sobral é onde começou, mas essas boas práticas já estão generalizadas no estado do Ceará, para todo mundo. Nós temos, por exemplo, no ensino médio do Ceará, nossa evasão escolar é 1%. Enquanto no Brasil é 60%. Olha a diferença brutal de 1% de evasão. O que nós fizemos lá? Nós fizemos aquilo tudo que tem que ser feito.
Mas, essencialmente, apostar num novo padrão de pedagogia, em vez dessa escola do decoreba, do enciclopedismo raso, que a criança tem que tomar banho num frio desse para ir para a escola, ouvir o coitado do professor com giz se esforçando para dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso é lixo puro. Nós precisamos preparar o profissional dos novos tempos, da economia digital, da economia do conhecimento, sabe? Ensinando a perguntar, a associar informação. Então, essa é a grande tarefa. Isso supõe um professor qualificado e motivado. Então, nós entramos num processo de retreinamento massivo, não é para meia dúzia, é para todos os professores. Isso supõe que ele tem que ter perspectiva de ascensão na carreira, no salário, mediante a evolução dele, para não ser essa homenagem corporativista que todo baboca na política faz, ali um programa grande, profundo, para todos, de retreinamento, com estímulos. Sobrou um dinheirinho em Sobral, no Fundeb, no ano passado, nós pagamos o 16º salário, Renata. 16º salário. Por quê? Porque quando você vai olhar, a prioridade da educação é se você bota dinheiro. Não é só botar dinheiro, mas se você não bota dinheiro, é papo furado. Lá nós botamos dinheiro. Lá no estado do Ceará, por exemplo, no Brasil, por regra, Salve, tem muita Breno. gente já imitando essa nossa experiência, Tem fact-check? que eu quero universalizar para o Brasil. Você, lá no Ceará, é o seguinte, o ICMS no Brasil é distribuído pela população mais o valor adicionado da riqueza. Então, Campinas tem... Ok, então eu entendo que o Ciro pode ser um bom presidente como qualquer político em época de eleição. Mas por que você fala assim, qualquer político? Eu não estou entendendo nesse ponto, assim, qualquer político. O histórico da pessoa não conta? Tipo assim, o Ciro Gomes ele tem uma história, né? Ele tem uma história como executivo, principalmente, como político, ou como prefeito, como governador, como ministro da Fazenda. Esses históricos, esses feitos que ele fez não dá um indicativo de como vai ser um governo? Você não acha isso? O seu histórico conta um indicativo de onde você vai seguir, de como vai ser os seus próximos passos? Você acha que não? Tem que ser descartável? É como se qualquer um, é como se chegasse um agora lá novo com umas ideias legais, mas sem experiência, é como se fosse a mesma coisa, uma pessoa com experiência ou sem? Eu não entendi essa parte, Enigma. Tem muita gente e muita riqueza. Então, o ICMS vai para lá. Nós agora, no Ceará, nós fazemos assim, vai ser por população, mais a riqueza do município, mais o cumprimento de metas planejadas, anunciadas, controladas pela comunidade, de qualidade na educação. Atingiu, ganha mais. Ninguém é punido. Todo mundo é premiado se ganha mais. Isso é o que eu chamo de federalizar. Então, o que é que nós vamos fazer? Estabelecer o padrão pedagógico, estabelecer o retreinamento, a requalificação e criar um fundo de valorização do magistério, mediante esse retreinamento, essa requalificação, premiar o nosso professor. Por falar em colocar mais recurso, o senhor, no livro, aponta como principal problema do SUS a escassez de recursos e como resposta primeira, derrubar o teto de gastos para ter mais dinheiro para investir na saúde. Queria acrescentar que o orçamento de 2022 para a saúde é o mais baixo em uma década e que nem mesmo a correção permitida pelo teto de gastos da integralidade da inflação, nem isso foi dado. Nós fomos conversar com o economista Rudi Rocha, um craque nessa questão de financiamento da saúde, que fez a seguinte observação: não discordou do fato de que o investimento por habitante, o investimento geral no SUS é muito insuficiente e se revelará ainda mais insuficiente com o envelhecimento da população nos próximos anos. Mas Enigma, mano, vou falar de novo, velho, assim, esquece todo esse estereótipo, mano, que as pessoas falam do Ciro Gomes, coisa e tal, mano. Se você, me parece que você tem uma pessoa que tem compromisso com o seu voto e tal, e com o futuro da nação, coisa e tal, mano, é só ver, tá ligado, velho? Ver os Rodas Vivas, tem todos, mano, desde 90 até agora, tá ligado? Você vai conseguir ver exatamente, assim, uma espinha dorsal do que o Ciro Gomes pensa sobre o Brasil e pensa sobre o mundo, tá ligado, mano? Você vai conseguir ver direitinho. Depois você vai pegando esses outros compilados e aí você vai fazendo essa associação, tá ligado? Do que é uma coisa e o que não é outra. Por exemplo, vou indicar pra você, tem um Roda Viva do Ciro Gomes, que não era ministro do Lula, foi encarregado sobre o projeto de transposição do Rio São Francisco. Inclusive é um Roda Viva que ele é até meio azul, assim, meio diferente, meio pintado. Não é branco igual a gente vê hoje. E é muito legal isso, porque eles colocaram um cara lá que era como é que é o nome desse? Ambientalista. E aí tem um debate lá, até calorado, sobre isso, sabe?
sobre o plano para poder fazer a transposição do Rio São Francisco. O ambientalista estava preocupado com o impacto que aquilo teria na região, de mudar o fluxo do rio, alguns medos que poderiam levar com a questão do rio, se amanhã mudasse o fluxo, coisa e tal. E ele explica para a galera e começa um debate ali que é bem interessante. E ali dá para você ter... E ali tem... responde exatamente, dá para você ver exatamente essa percepção que você tem sobre a questão de negociar com ele com ideias divergentes, sabe? Porque ali naquele caso em específico ele estava justamente para mediar aquele tipo de conflito ambientalista com a questão do povo passando sede em outro lugar, com a questão do desmatamento, com a questão do impacto ecológico que ia fazer aquilo, com a questão de orçamento, quem ia pilotar, quem não ia. É bem legal esse Roda Viva, mano. Não é o estereótipo, é o que eu sinto sobre o candidato, é sobre como ele agiu saindo do país no momento importante, é sobre como ele é instável e provocado, é sobre ele cogitar taxar a Amazônia. Mas ele me chamou a atenção para... Peraí, mano, só um assunto distinto. Sobre sair do país, mano, eu já expliquei isso lá outra vez em outros vídeos e no Twitter também, e eu espero que você entenda, tá ligado? E respeite, porque eu acho que o Ciro Gomes já deixou muito claro que ele pensa isso, eu também penso isso, tá? Antes mesmo do Ciro Gomes expor essa opinião. E eu acho que a maioria dos ciristas pensam isso e eu acho que essa é uma opinião nossa e a gente tem que ser respeitado. A gente acha que o PT e o Lula e os governos do PT é parte do problema, tá ligado? Vocês conseguem desassociar bolsonarismo, essa direita radical tosca brasileira, no poder do Brasil? Vocês conseguem desassociar isso dos governos Lula-PT? A gente não consegue. A gente acha que... essa direita tosca, radical, esse neofascismo, até neonazismo que ascendeu o poder no Brasil, a gente acha que ele sempre existiu, ele sempre teve permeando os poderes, e todo brasileiro que sabe um pouco de história sabe que sempre teve esses interesses escusos dentro do Brasil e que ele só conseguiu subir ao poder por causa do lulopetismo. Então a gente não consegue separar, a gente acha que é o mesmo problema. Então eu acho que ele tem o direito de não compactuar com isso e ir pra onde ele quiser, tá ligado? Estudar, descansar. Até porque campanha eleitoral é uma coisa muito desgastante, tá ligado? Então, mano, o cara tem o direito de pensar assim, é democrático, ele tem o direito de pensar assim. Eu acredito 100% igual, até mais, sabe? O Ciro, por exemplo, ele deixa claro que o Lula e o Bolsonaro não são pessoas iguais, que um é o fascismo, coisa e tal. Pra mim, não. Eu acho que técnicas que o Lula usa e o PT usa, eu acho que beira o fascismo também, tá? Não de hoje. Por exemplo, o que fizeram com a Marina Silva também, acho que é uma beira de fascismo, acho que impactou diretamente no processo eleitoral. Essas táticas de coagir e neutralizar partidos políticos, eu também acho que é uma coisa antidemocrática, eu também acho que é uma coisa meio neofascista. Tá ligado? Mas isso é uma opinião que até diverge do Ciro. Mas enfim, ele pode ter o direito dele, a opinião, de pensar assim, é democrático, mano, tá ligado? Afinal de contas, mano, ele foi candidato no primeiro turno, colocou a proposta dele, se o povo não escolheu o bagulho dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser na vida dele, tá ligado, mano? É simples, mano. Tipo assim, desculpa, do fundo do coração, pode até doer isso pra alguém ouvindo isso. Mas mano, a visão do cara, tá ligado? E a visão do qual eu acho justo, mano. Eu, particularmente. Eu prefiro mesmo colocar lá quem já sei o que fez, e se o Ciro lapidar esses pontos em 4 anos, eu apostaria no Ciro. Então, é que o ponto já tá lapidado. É esse que a discussão que você quer, é isso, mano. Eu acho que você deveria ver os Rodas Vivas, tá ligado? Começa a ver os Rodas Vivas, porque esse projeto já não é de hoje, mano. Sabe? Vê os debates de 2018, vê quais são as propostas de 2018. Esse não é um projeto de agora, mano. E sobre o que o Lula fez, coisa e tal, aí é um julgo seu, sabe? Talvez estudar mais os governos do Lula, alguma coisa do tipo, não sei. Eu não sei o que o Lula fez que você acha legal, o que o Lula fez que você acha que é interessante e que deveria ser colocado em pauta de novo, sabe? Não sei, eu tenho curiosidade de querer saber sobre isso. Olha, repara, lá para 2014, 2015, quando o gasto no SUS ainda estava crescendo, ele estava crescendo basicamente por causa de estados e municípios, porque a União vinha se retirando disso. Então, eu quero saber se para isso o senhor tem uma proposta para além de derrubar o teto de gastos. Veja, a gente tem que voltar ao teto de gastos como um assunto em si mesmo a merecer uma reflexão nossa no Brasil. Por quê? Porque o valor envolvido na ideia do teto de gastos é um valor fundamental e que tem a ver com a minha vida, que é o respeito à austeridade com dinheiro público. Salve, não sair na gastança gastando mais do que pode. Mas no Brasil é assim, você tem o valor correto e inventa um remédio completamente mentiroso para enfrentar o valor correto e, na verdade, não enfrenta. Quero voltar para isso. Mas vamos à questão da saúde. No meu livro eu reflito também
objetivamente. Eu estou querendo proteger o Brasil dessas simplificações grosseiras, por isso que eu sou chato tentando botar o povo na jogada, uma cumplicidade. Salve, Fabrício. Salve, O André. Brasil destruiu sua indústria de saúde. Destruiu. Nós importamos do estrangeiro, antes da pandemia, 17 bilhões de dólares. Em número redondo, isso dá 100 bilhões de reais por ano, financiando com o tostão brasileiro emprego na Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos. Então, mas o que acontece como consequência prática neste assunto? É que os custos de provimento de saúde no Brasil, em matéria de fármacos, meio de diagnóstico médico, cama, prótese, sabe, tudo isso, foco cirúrgico, tudo isso, são globais. Então, o custo de um inglês ter saúde, fazer uma ecografia, é rigorosamente o mesmo custo do Brasil, tirante o salário, que é em real. O resto é tudo dolarizado. Só que nós gastamos aqui 1/8 do que os ingleses gastam. Então, nós temos certamente um problema de financiamento, mas nós temos antes, eu digo no livro, um problema de gestão. Eu fui secretário de saúde, né? Isso eu estou só me apresentando. E eu não fui secretário de saúde porque queria um emprego. O meu irmão, o Cid Gomes, um governador extraordinário, é verdade, explodiu a rede do Ceará, a União pagava 1 por 1, ficou 1/4 por 1. Vamos dizer, agora a União duplicou os leitos, fez toda uma rede de hospitais regionais, etc. Não conseguia botar para funcionar. Confusão de todo tipo, me chamou e eu fui para lá com a minha vivência e consegui colocar para funcionar tudo isso. E aumentamos brutalmente a atenção do Estado do Ceará em todos os níveis. Todas as UPAs, todas as policlínicas, sabe, 100%. Então, você concorda com essa visão que tem um outro problema, que é que a União vinha se retirando Sem disso? dúvida. Sem dúvida. Assim, o Lula lá atrás, por preconceito, pouco estudo, pouca reflexão, resolveu que o caminho de priorizar o SUS era congelar a tabela de procedimentos do SUS na rede conveniada. Então, desde lá até cá, é tudo igual, é a mesma gente. Quer dizer, pessoas diferentes fazendo rigorosamente a mesma coisa. Então, nós simplesmente fechamos no Brasil milhões de leitos de uma rede conveniada. Por quê? Porque essas leis ficaram infinanciáveis. E a demanda da população crescendo. Então, os estados e municípios foram obrigados a expandir. Só que o per capita da União Federal está relativamente caindo, embora o volume absoluto possa se oferecer uma saúde bem melhor do que está aí. E isso é a minha proposta. Então, há uma eficiência na gestão, nós temos que introduzir avaliação, satisfação do cliente, e temos que ir lá na ponta, porque esse país tem uma disfuncionalidade na formação dos recursos humanos que está se tornando trágica. Seria risível se não fosse trágico. Se eu te dar aqui um dado da minha profissão, o Brasil tem, pelo um dado que eu li, e ainda estou duvidando dele, o Brasil tem hoje, só no nosso país, tantos cursos de direito quanto o planeta Terra inteiro tem junto. Resultado, nós mentimos para a meninada que estamos dando curso superior, eles se submetem ao exame de ordem, 82% não passam. O Lula mandou trazer médico de Cuba. Tenha paciência, um país como o Brasil, resolver que a atenção básica tem que ser trazendo recursos humanos de um país como Cuba, que é do tamanho do Rio Grande do Sul e mais pobre do que o Rio Grande do Sul. Percebe? Esses são os limites conceituais de um debate estrangulado no Brasil. Eu pretendo meter a mão nisso daí. Nós precisamos fazer. Aí, como é isso? É o seguinte, a melhor escola de medicina do Brasil, pelo ranking do MEC, está em Sobral. E é federal. Porque eu ajudei a formar essa escola e ela forma a saúde da família, forma um generalista. E o menino e a garota que se formam, eles vão dar uma atenção básica, vão se aprofundar no perfil epidemiológico do nosso povo, vão responder 80% das demandas de saúde e depois vão ficar ricos. Mas antes, é por isso que eu quero criar uma carreira de Estado para que os profissionais de saúde sejam locados onde eles estão, a formação não seja, sabe, uma rendição ao corporativismo. Vamos passar para um assunto que no momento... Legal esse assunto aí. Vamos voltar aqui, ó. Você não pode me dizer que um candidato que leva a pilha de humorista e deixa escapar explorar a Amazônia é de boa... Eu não sei que papo é esse da Amazônia. Alguém pode me instruir aí? Alguém pode me situar? Eu não sei que papo é esse de explorar a Amazônia. Explorar biomas, essas coisas? Você não acha que tem que se investir em pesquisa lá para ver os potenciais de bioma e outros tipos de coisa na Amazônia? Eu acho que sim. Você não acha que não? Não tô entendendo. Era esse explorar ou explorar de cortar, derrubar a floresta? Não entendi. Sobre levar pilha de humorista, mano. Tá ligado? Eu acho que esse papo não rola, tá ligado, mano? Papo de humorista, tipo, não rola, tá ligado, mano? Se você viu o Greg News lá, mano, você viu que não é papo de humorista, tá? Tava no fim, tipo,
Primeiro passo que tava fazendo ilação sobre corrupção, mano. Um político, uma pessoa que vive da imagem dele, tá ligado, mano? Independente de ser humorista ou não, eu acho, ainda mais em época de eleição, eu acho que isso não é correto. Tava disseminando fake news. Informações falsas sobre pessoas, tá ligado, mano? Beleza? Assim como também lá no começo do governo Bolsonaro, aquele palhaço foi lá fazer... Eu esqueci quem era o palhaço que foi lá fazer gracinha lá no cercadinho. Todo mundo ficou puto também. Né? Na pandemia lá, acha que aquele palhacinho foi fazer graça lá. Todo mundo ficou puto brincando com coisa séria, tá ligado? Sei lá, então, enfim... Eu acho que ele também respondeu o negócio dele no direito, mano. Ok, não foi agressivo com ninguém, coisa e tal. Chamou pro debate, mano. O outro topou e todo mundo foi lá, tá ligado, mano? Whatever, mano. Vida que segue, não acho ok, coisa e tal. Mano, outra vez, mano. Uma coisa sobre a sua vida, né, mano? Eu quero que o político faça as coisas que sejam práticas pra nossa vida. Agora, que se ele fica com raiva do humorista que fez piada com ele, coisa e tal, isso é um problema dele, tá ligado? Sei lá, velho. Essa é a minha visão, mas pode ser... Posso estar uma visão errada, tá ligado? Político pra mim é igual síndico de prédio, tá ligado, mano? Eu não quero saber se o síndico do prédio tá pegando pilha com o humorista fazendo piada dele, tá ligado? Tô um pouco me listicando pra isso. Eu quero saber se ele vai fazer as coisas do prédio que tem que ser feita, mano. Da vida dele, cuidar ele, mano. E se ele não vai ficar usando o sistema do prédio pra poder ficar coagindo o outro morador que fez piada com ele, coisa do tipo, tá ligado? Tá, porra. É isso, mano. O que importa pra mim é isso, mano. Agora se ele fica bravo com o humorista ou não, se o síndico do prédio tá bravo com o humorista, mano, eu quero que se foda ele e o síndico do prédio, mano. O humorista e ele, tá ligado? Não sei, mano. Posso estar errado, posso estar um pouco atrasado com as histórias, mas eu acho que é assim, mano. Eu não concordo com tudo que o PT, mas prefiro deixar ele lá fazendo o que sempre fizeram e estabilizando o país antes de pensar em um candidato. Estabilizando o país, mano. PT estabilizando o país. A gente tá desde 2013 com esse negócio, desde o que o Gigante acordou em 2013, era governo PT, impeachment, tudo. Então não sei, mano. Eu não sei, Nimbas, não sei que governo do PT você viu, não, mano. Se o PT tá estabilizando o país, eu não sei que governo do PT que você viu, não, mano. Não sei, tá ligado, velho? Não sei mesmo, mano. PT estabilizando o país, porra, não sei, velho. Acho que aí mudamos, acho que o problema aqui virou outro já, né? Tu literalmente grita na nossa frente, que é o assunto da Amazônia. O senhor tem dito que não faz sentido tentar resolver o problema da Amazônia a esta altura com repressão. Eu acho que entendo o que isso quer dizer, mas quero colocar para a nossa reflexão aqui o seguinte. Crimes de todos os tipos estão escalando na região e muita gente entende que a certeza de impunidade está na origem de casos como dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Lhe ocorre, eu sei que a competição é difícil hoje em dia, mas lhe ocorre algum outro lugar mais carente de aplicação da lei, de fiscalização e de repressão do crime do que a Amazônia no momento? Sim, a periferia de todas as grandes cidades brasileiras também é território sem dono hoje. É por isso que eu lhe disse que a competição é difícil, mas este assunto, o senhor concorda comigo que esse assunto, inclusive nesta segunda-feira em que nós estamos conversando, está gritando na nossa cara? Eu vou voltar a isso, eu apenas... Então você acha que o governo do PT não ajudou em nada a economia? Acha que a situação com o PT não melhorou em nada? E então não consegue ver que estamos numa situação pior que esse governo? Mano, eu sinceramente não tenho nada de bom falar do governo Bolsonaro. Absolutamente nada. Nada. Zero. Não consigo ver uma coisa boa no governo Bolsonaro. Agora uma coisa que eu não posso falar com você é brigar com a verdade. 2 anos de Bolsonaro. 2 anos de Bolsonaro. Se você pegar que pandemia, vê o que eu tô falando, 2 anos de governo Bolsonaro com pandemia. Bolsonaro fazendo tudo errado, essa desastre, esse palhaço que ele é, essa coisa horrorosa que ele é, tá ligado? 2 anos. 2 anos da Dilma foi pior, mano. O PIB do Brasil, a queda que o PIB do Brasil teve foi 2 anos pior. 2 anos de Dilma, mano. Conseguiu ser 2 anos pior que 2 anos de Bolsonaro com pandemia. Sabe? Por mais que me doa falar isso, por mais que, mano, e dói muito, velho. Isso é a verdade, mano.
E aí é número, mano. Naquele negócio, matemática. A gente pode bater, a gente pode espernear, a gente pode brigar, a gente pode fazer o que for. Mas nada muda isso, mano. A Dilma produziu a maior crise da história que esse país teve, velho. Simples, mano. E nesse país que eu tô falando pra você, que tem Bolsonaro como presidente e Bolsonaro pilotando uma pandemia, mano. Aí eu vou falar o quê, tá ligado? O que eu vou falar, mano? Pô, é duro, é triste, é chateado? Mas eu vou falar o quê, mano? Vou falar o quê? É a verdade, velho. Eu fiz por provocação, porque a percepção, a sentimento, isso tem a ver com um pouco a atitude do povo brasileiro em relação à Amazônia. Percebe? O drama do nosso povo na periferia, dominada por facções criminosas que nasceram, se constituíram e se sedimentaram durante os 14 anos de conversa fiada do Lula e do PT. Eu entendo o que o senhor está falando, mas eu não quero que a gente perca a oportunidade de discutir essa questão. Vamos lá. Eu lhe dou toda a razão. Mas por que a Amazônia é tão assim desprezada e abandonada? Porque todos os tratos e fatos da Amazônia não estão na emergência do nosso povo brasileiro. E isso está errado. Por quê? Porque boa parte das soluções para a Amazônia também não dão ao povo amazônico, 40 milhões de brasileiros, a sensação de pertencimento. Parece sempre que tem um burocrata entre Brasília, São Paulo e Rio dizendo como é que deveria ser organizado. Deixa eu explicar isso, porque senão a gente não vai mudar nada. Você não tem ideia de quanto perversa é a opinião na Amazônia hoje em relação a essas coisas que, para nós, para nosso padrão de civilidade, de humanidade, seria uma coisa absolutamente chocante. Mas, sabe, ouvir na elite ali de que índio bom é índio morto, sabe? É muito trivial para quem tem intimidade como eu tenho há muitos anos. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos assenhorear da questão amazônica. Isso impõe outra ferramentaria de institucionalidade, ou seja, o que eu quero fazer, um zoneamento econômico e ecológico. Nessa área onde provavelmente assassinaram... Ele existe, né? Só que ele não é levado a sério. Não existe nada. De 2010, se eu não me engano, um zoneamento nos termos que o senhor propõe no livro, só que ele não é levado a sério, é letra morta. Não existe nada, porque o pouco que existe, eu iniciei lá no Pará, ele não tem o que os americanos chamam de enforcement. Enforcement é o seguinte, a lei que no Brasil pega e a lei que não pega. Nesse caso aqui, o ordenamento não pode ser um gesto tecnocrático e macroscópico. Nós temos muita unidade de conservação, tudo invadida. Nós temos muita reserva indígena, tudo ocupada por garimpo ilegal, percebe? Então, esse macrozoneamento, ele não é o que eu estou propondo. Eu estou propondo no território uma coisa especializada que tem a ver com aqui pode, aqui não pode. O que pode? Quais são as atividades? E um grande programa de reconversão produtiva, porque o Brasil chamou o povo do Rio Grande do Sul, do Nordeste, para ir integrar, para não entregar a Amazônia, 30 anos atrás. Sabe a condição de titular um pedaço de terra no Sim. Pará, ali na Transamazônicas e tal? Era mostrar que desmatou. Sim, mas de repente, a mesma geração agora transformou-se em marginal. Eles não entendem isso. Por isso Só para lembrar, nós estamos no começo dessa nossa conversa, nós estávamos falando de um crime bárbaro Sim. que acaba de acontecer. E quando o senhor fala em retomar o controle, eu me lembro que o senhor também propõe a ampliação da atuação dos militares na Amazônia. A faixa de fronteira. Daí eu preciso lembrar, acho importante, que o governo Bolsonaro multiplicou as operações militares na Amazônia. Mentira, Renata. Deixa eu contar, mas espera aí, pode ser mentira, mas custou 500 milhões de reais com os resultados que nós estamos vendo. O desmatamento escalando, fora os crimes de todo tipo. À luz disso, eu lhe pergunto, é, de fato, uma boa ideia envolver os militares ainda mais na Amazônia? Por imperativo da missão institucional deles. O que não é razoável é você envolver militar no processo eleitoral. Erro do ministro Barroso, erro do ministro Barroso, erro grave da defesa, que até hoje está aí. Vamos cuidar da fronteira. Prometo para o senhor que a gente fala do processo eleitoral mais adiante. Então, veja, a faixa de fronteira seria um dos maiores países do mundo. No Brasil, tamanha a nossa fronteira seca. Se você tomar lá do Monte Roraima até ali o Santana do Livramento, na faixa de fronteira no Rio Grande do Sul, você tem uma gigantesca estrutura e completamente abandonada, completamente abandonada. Então, esses crimes bárbaros, que eu espero não é que sejam punidos exemplarmente, eles aconteceram porque ali virou terra sem lei. Eu conheço Tabatinga, eu fui hóspede desse general Heleno, né, lá no quartel do Brasil, lá em Tabatinga, entrei nessa região que está aí, fui lá ver, conversar com os ticunas, sabe? Eu conheço o Brasil intimamente. Isso ali é uma terra sem dono. Os militares estão muito longe de cumprir mais remotamente o ordenamento espacial da Força Terrestre Brasileira, sabe? Não guarda nenhuma coerência com as verdadeiras tarefas que nós temos que ter.
Então, assim, operação é o típico exemplo para inglês ver, ou, agora nem inglês ver, a imprensa fazer de conta que tem alguém. Esse Bolsonaro é um grande picareta. Em relação a esses dois criminosos, a esses dois crimes, que foram duas vítimas do crime, o Bolsonaro os inculpou. Sim, Os verdade. inculpou. E já que o senhor falou de crime bárbaro, saímos da Amazônia. Deixa eu ler agora os comentários. Caramba, vocês estão bombando no chat, hein? Deixa eu ler. Deixa eu parar aqui. Eu lembro dos erros que a Dilma cometeu, mas isso não muda o mérito dos PTs com os pobres. Isso não muda que ela levou um golpe. E eu consigo ver isso. Mérito do PT com os pobres? Nig, mas acho que a gente tem uma divergência pragmática, tá? Nunca na minha vida, nunca na minha vida que eu ia agradecer ou ver mérito na Princesa Isabel por ter assinado a carta de alforria, mano. Eu acho que é aí que a gente pensa diferente, tá ligado, mano? PT não tem mérito nenhum com o pobre, mano. PT fez a obrigação dele e olhe lá. E fez errado ainda. Deixou de fazer o que tinha que ser feito, mano. Essa é a minha visão, tá ligado, mano? Desculpa. Assim como a Princesa Isabel não tem mérito nenhum em assinar a abolição nenhuma, tá ligado? O bagulho não era nem pra existir. Não fez mais que obrigação dela e Zé Fini vai morrer pra lá, tá ligado? Eu acho que essa é a nossa divergência, mano. Não tem que ter mérito. Pobre não tem que ter mérito. Ou não tem que ter. Achar que PT tem mérito nenhum em fazer o que ele foi feito. Do que o povo colocou ele pra fazer, tá ligado, mano? É simples. E que foi pouquíssimas coisas, tá? Pouquíssimas. Talvez a gente lista nos dedos da mão. Pra quem teve 16 anos de governo, talvez a gente consiga listar nos dedos da mão as coisas que realmente foram funcionar e não foi algum esquema pra poder ficar beneficiando a elite né, a elite, né, a burguesia brasileira que todo mundo sabe que há 500 anos tá fazendo no Brasil, tá ligado, mano? E a Dilma sofreu um golpe, tá bom, mano, é isso aí, sofreu um golpe, normal, padrão, bem-vindo ao Brasil, velho, é isso aí. E aí você que escolhe, mano. Você vai lá votar em outubro, na hora que você digitar na urna lá, vai aparecer golpista na tela da sua urna? Na minha não vai. É simples, mano. Simples, tá ligado, velho? E aí a gente escolhe, mano. Se você quiser ir lá e votar em golpista, você vai lá e vota. E eu não quero. E se o Lula fez isso, tá errado, sim. E é como eu disse, tem um candidato melhor. É justo colocar ele lá. Só que como o país está, é uma aposta que não dá pra fazer agora. O Lula não é uma aposta? Entendi, foi nada. Não entendi ainda. Não tô entendendo ainda a sua. Só você dar essa parada lendo isso já mostra que você tem uma visão extremista. Extremista é extremista mesmo, mano. É extremista. O problema é caricato aí mesmo. Tem que resolver o problema, tá ligado, mano? Tem que resolver o problema. Tem que tirar o elefante da mesa. Eu acredito que tem que tirar o elefante da mesa. Agora, se você acha que é extremista, aí já não sei, mano. Eu acho que no Brasil, um dos problemas centrais é a questão do cofre, a questão do orçamento. Precisa pegar o orçamento. O povo precisa estar com o orçamento na mão. Se apossar do orçamento, aí você pega o orçamento, tá lá, banqueiro, coisa e tal. Eu vou continuar deixando lá o orçamento com o banqueiro e ficar inventando subterfúgio pra poder dar migalha pra um e pra outro? Mano, se você acha que isso é extremista, então tá bom, então eu sou extremista, mano. Aí defina como você quiser, tá ligado? Mas que o problema do Brasil é caricato, que é uma minoria fazendo riqueza em cima da maioria, isso você não tem como negar. E que isso precisa ser mudado? Precisa ser mudado. E que a gente só vai sair desse problema mudando isso, só vai sair desse problema mudando isso. É esse o ponto, tá ligado, mano? Então se você acha que isso é extremo, então beleza, mano. Somos extremistas. Sou extremista, velho. É isso aí, quero o extremo. Quero que as coisas mudem, tá ligado? Não dá entrevista a órgãos que não forem chapa branca, não vai a debate. Com vice com álcool. Outra mentira do PT é o tal de picanha e cerveja. Mas tem um outro que eu não posso deixar. Sim, mas repare, ali na região é pesca, é mineração, mas sabe quem está tomando conta? General Heleno, eu estou sabendo o que está acontecendo. É o narcotráfico com o olho fechado das Forças Armadas brasileiras. Sim, eu lembro que o vice-presidente, general Mourão, já disse com todas as letras, nós demos inclusive no podcast o assunto, que os garimpeiros estão lá de maneira ilegal e não há nada para fazer a esse Outro respeito. dia uma draga engoliu 2 crianças em Yanomami. Esses camaradas que estão nos governando, vai esquentando assim quando eu sinto isso.
Esses camaradas que estão nos governando são os grandes traidores da pátria. Você imagina o presidente da sua república pedir ao presidente dos Estados Unidos para ajudar ele na eleição? Sim. Deixa eu lhe falar, porque o senhor também declarou publicamente que ficou estarrecido. O Brasil assistiu, e quando eu digo assistiu mesmo, porque viu o vídeo, a tortura e morte de um cidadão negro, Genivaldo Jesus Santos, no que ficou conhecida candidato como a Câmara de Gás da Polícia Rodoviária Federal. Se o senhor fosse presidente, que providência o senhor teria tomado nesse caso? Eles, evidentemente, estariam imediatamente afastados das suas funções, responderiam ao inquérito administrativo para serem demitidos. E tem que responder a júri, porque cometeram um crime doloso contra a vida, um homicídio. O senhor tiraria do cargo o diretor da Polícia No primeiro minuto. Rodoviária Federal? No primeiro minuto. O ministro da Justiça cairia? Também. Veja, sabe por quê? Porque isso aqui cria uma tensão. Eu já fui governador. O superchat não está aí? Eu tinha no meu imaginário, eu fui eleito com 32 anos de idade, o mais jovem governador da história do Brasil. E eu tinha duas coisas na minha cabeça que eu não tinha segurança. O garotão tinha segurança de fazer isso, fazer aquilo, ia fazer educação, ia fazer... Mas eu tinha o seguinte, como é que agora, da hora que eu assino um papel, posse de governador, para frente eu sou responsável por tortura nas delegacias? Que para mim tortura é a maior aberração, covardia que alguém pode cometer contra um ser humano. Não é? Sério? Essa é a minha formação jurídica. E a outra era o banco. De como é que eu tenho um monte de dinheiro dos outros, que eu não estou lá olhando, prestando atenção, e como é que eu vou garantir que não vão roubar esse dinheiro? Aí eu acordava madrugada dentro, às vezes com pesadelo. O que eu criei? Criei uma cultura, resolvi instrumentalizar esse meu sentimento, que era a cultura de tensionar contra aquela aberração. Então eu pegava o meu carro pessoal e saía de madrugada, como eu gosto de fazer, sem segurança, sem coisa nenhuma, e dava um incerto numa delegacia. Criei a fama de que o governador ia chegar de madrugada em qualquer lugar. E peguei um, demiti, peguei outro, demiti, peguei um, demiti, peguei outro, demiti. Eu acredito que eu dei uma zerada boa na minha época nessa coisa. Que é o que você tem que criar. Se o presidente da República dá de cima, se deixa alienar e não tem essa coisa da exemplaridade, das tensões, e não conhece. No Brasil nós temos uma apologia da ignorância. Você não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política. E o Bolsonaro ele é organicamente comprometido com as milícias do Rio de Janeiro. O Bolsonaro vai votar no impeachment e vota por um torturador bárbaro, o único que foi condenado pela justiça brasileira. Percebe? Se o presidente é assim, o que aconteceu nas polícias? Aconteceu isso, a bolsonarização de uma parte importante das polícias. Eu tenho uma pergunta há muito tempo comigo para lhe fazer a esse respeito. O senhor citou vários exemplos do que foi conseguido no Ceará durante os governos do seu grupo político. E eu me lembro que no Ceará são muito visíveis também, hoje, dois fenômenos da história. Ô, Rodrigo, muito obrigado aí, mano, pelo superchat. Tamo junto, mano. Parte da contribuição que vocês mandam pro canal aí, pessoal, vai pra comprar livro pra gente ler aqui nas nossas leituras matinais, tá bom? Todo dia de manhã tem uma leitura aí de um livro. O livro que a gente tá vendo dessa vez é o Elon Musk, beleza? Se vocês quiserem acompanhar alguma leitura aí, só ir no playlist do canal, já tem lá todos os livros que eu já li aqui, disponível, capítulo por capítulo. Às vezes você está aí fazendo academia, às vezes você está dirigindo, às vezes você está fazendo uma comida, lavando uma louça ou coisa do tipo. Quer ouvir lá uma leitura do livro, não tem tempo para ler o livro? Só ir aqui no canal, coloca lá na playlist que vai estar lá os livros lá, as leituras disponíveis, tá bom? Tem uns primeiros lá que a leitura tá um pouco ruim, mas depois vai melhorando, vocês vão vendo aí que os últimos vai estar uma leitura bem legal. Beleza? Muito obrigado aí, Rodrigo. Tamo junto, mano. História brasileira recente, ambos relacionados à polícia. Primeiro, o descontrole, vamos lembrar o motim de 2020. 2 motins. Obrigado, Vini, obrigado pelo comentário. Estou lembrando especificamente daquele em que seu irmão, senador, ex-governador, foi baleado. E um outro fenômeno que é o da ascensão das candidaturas vindas, oriundas das forças de segurança. Nesse momento, Capitão Wagner, que hoje está no União Brasil, lidera a disputa pelo governo do Estado. De que maneira esses fenômenos viraram o vento da política num Estado que o grupo político nascido com o senhor governa há décadas? Veja, eu tenho uma hipótese, é um fenômeno que também me assusta. Como é que um Estado que tem conquistas tão relevantes, tão de massa, estou falando para você, 60% dos garotos do Ceará estão matriculados na escola em tempo integral. 60%, não é 10% para fazer modinha para a imprensa, não. E tem já o projeto de universalizar para 100%.
Então você tem uma escola profissionalizante que é modelo, que não tem nada. E ao mesmo tempo aconteceu de verdade isso. Eu tenho uma hipótese. A hipótese tem um lado venial, produzido pela minha tropa, e um lado mal, produzido pela minha tropa. Tropa a qual eu pertenço. Eu não sou chefe de ninguém. Sabe, eu nunca mais quis voltar no Ceará. Nunca mais. Eu seria muito popularmente governador eleito em outras ocasiões, nunca mais quis ser, nem fui reeleito e nunca mais quis voltar. Pelo contrário, achava que a minha tarefa era preparar uma nova geração que aqui para nós está batendo um bolão. Não é? São todos jovens, qualificados, nenhum é corrupto, nenhum tem empresa, nenhum tem TV, sabe? Estão todos eles ali governando, dando exemplo. Então, e esse eu fico feliz de realizar. Mas qual é a parte venial? Nós entramos para dar, vamos dizer, prioridade à segurança. E aí foi feita uma revolução em matéria de formação, a academia mais moderna do Brasil, equipamento. Revistas elitistas daqui de São Paulo chamava Miami Vice, para debochar, porque a viatura da Polícia do Ceará é tecnológica, com TV, com gravação, para impedir tortura, para impedir o pneu do carro, se for trocado, acusa lá no eletrônico, tudo de última geração, copiado do que havia do estado da arte, da tecnologia em matéria de segurança, e gente e de salário. Ponto encorrado. O que aconteceu? O Ceará é um estado muito pobre. E a polícia do Ceará, ao fazer concursos, resolveu, não é, pagando os salários, que na média do Ceará não são tão generosos na média do Brasil, mas no Ceará estão bastante acima da média da realidade econômica do pobre do classe média do Ceará. Resultado, 2/3 dos policiais, soldado, tem nível superior. E por pouca aptidão para a segurança. Penso eu, venialmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Depois houve o primeiro motim. E no primeiro motim, se eu fora o governador ou se os meus aconselhamentos tivessem sido ouvidos, ele teria sido reprimido com a dureza da Constituição. E os seus autores teriam pago na cadeia e na expulsão da PM. Eles não fizeram isso. Foi o meu irmão. Negociaram, ponderaram e criaram essa cobra. Entendi. Candidato, eu me lembro bem de 2018. O senhor foi das primeiras vozes a dizer com clareza que os militares estavam extrapolando das suas funções constitucionais. Eu me lembro que a gente teve uma conversa no Jornal da Globo a esse respeito em setembro, e o trecho que nós vamos mostrar agora, o senhor se referia ao general Vilas Boas, então comandante do Exército. Vamos ver? Ele me convidou para ir no quartel-general, no Forte Apache, em Brasília, onde ele exercita o comando, e eu disse a ele que não era próprio o comandante do Exército convidar um candidato para conversar. Não acho próprio, por isso simplesmente não acho próprio. E ele perguntou então, muito gentilmente, se eu aceitaria em conversar com ele na casa dele. Eu aceitei e fui lá. Tivemos uma conversa muito franca em que eu claramente anunciei para ele que esse general Mourão está escalando o golpe no Brasil e que eu ia enfrentá-lo. E o general Mourão considera o general Vilas Boas amigo e irmão. E eu sou um brasileiro que conheço a lei. Conheço a lei e dou valor a ela. Está proibido o comandante militar dar opinião sobre política. Simples assim. Candidato, quase 3 anos depois, em entrevista ao Pedro Bial, o senhor disse que havia mordido a própria língua porque imaginava que os militares iriam moderar o Bolsonaro. E, no entanto, o que aconteceu, nas suas palavras, foi que ele subornou parte da cúpula das forças. Muita gente pensava como o senhor e hoje eu me pergunto se isso não seria mais uma ilusão. Os militares entraram em massa no governo para moderar o Bolsonaro ou simplesmente para voltar ao poder? Hoje fica muito claro que os que remanescem, porque boa parte daqueles que eu imaginava, porque eu conheço bastante, muitos deles, eu tenho para minha honra, embora às vezes fique envergonhado de ver outros companheiros, todas as medalhas militares, todas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todas e tal, e acho, meu projeto defende com toda clareza de que o Brasil não terá um projeto nacional sem uma política exterior competente, moderna, não é? E uma força de defesa capaz de nos dar a oportunidade de dizer não. Não é para ir à guerra contra ninguém, mas é preciso ter capacidade dissuasória de afirmar os interesses nacionais. Portanto, eu tenho que sempre achar um lugar aí que, preservando esse conceito de que o país precisa respeitar das suas forças de defesa, eu não posso aceitar calado o que está acontecendo. Então, os bons militares, de quem eu imaginava pudesse sair uma moderação, foram embora. Mas os que ficaram lá têm essa duplicidade de corrupção. Olha que coisa drástica e grave. Corrupção.
Tá aí, passaram a coisa e tal, mas o Bolsonaro deu uma ordem ilegal e mandou o comandante do Exército comprar toneladas de cloroquina que vão ser jogadas no lixo. E eu fui olhar, o contrato foi superfaturado escandalosamente com a assinatura do comandante do Exército. Constrangimento para mim, que defendo, né? E acredito até na honradez do próprio comandante do Exército, mas aceitou uma ordem ilegal. Então, veja, o que está acontecendo? Renata, tem 3.800 militares da ativa dobrando salário em cargos políticos. No meu governo, primeiro dia, está proibido militar participar de cargo político. Ele é um cidadão como qualquer outro, ok, mas deixe de ser militar e venha. Vai pedir baixa, pede ir para a reserva, e aí pode ser recrutado. Mas na ativa, você está em cargo político sabe, é um negócio de doido. Estão transformando o Brasil numa república de banana. Tenho várias perguntas sobre política para lhe fazer na sequência. E eu descobri uma coisinha só que talvez valha a pena a gente se aprofundar. Essa troika que ficou perto do Bolsonaro, fanatizada, é tudo frota boy. Sabe o general Silvio Frota, Sim. lá atrás, que tentou um golpe De contra o triste general memória. Gás? Esses canalhas eram todos os garotos que o Frota formou. Antes de passar para várias questões de política Olha que que eu ponto preciso interessante, fazer, eu não vou deixar de fazer a pergunta. Alguém sabe dessa história aí? Interessante, hein? Interessante, hein? Pergunta do Rafik Freire Matos. O senhor falou de propostas para várias áreas. Ele quer saber de como recuperar o investimento em ciência, candidato. A meta de um país como o nosso, especialmente com o retardo extenso que está se acelerando com a velocidade que o mundo está experimentando, é de algo ao redor de 3% do PIB, por menos. E nós estamos com um investimento global, não é um investimento em ciência e tecnologia, um investimento global no Brasil em investimento. Frota. 4 Qual que é a trilhões e história? 800 bilhões de reais o orçamento, 25 bilhões de reais é o investimento. Com um teto de gasto de 20 anos, com status constitucional, eu vou pegar 25 bilhões, que é o pior da história, vou botar a inflação de 10%, 12% em cima e isso vai me perenizar por 20 anos. Ou seja, matam o país. É isso que a gente precisa Ou esclarecer. seja, o senhor está dizendo para o Rafik que precisa inverter toda Se não, a lógica porque para qual é o recuperar. teto de gasto? Eu gasto em ciência e tecnologia 0,75% do PIB, mal e porcamente, sem uma organicidade, sem um planejamento, sem uma interação com a comunidade técnico-científica que otimize, né, os investimentos. Eu estou fazendo coisas terríveis. A única fábrica de microprocessador abaixo da linha do Equador se chama Ceitec, que está lá no Rio Grande do Sul. O projeto dessa gente é fechar, numa hora que está faltando microprocessador. É um desastre o que está acontecendo. Estão transformando nosso país numa ex-nação. Não duvide disso, e é para atender interesses estrangeiros muito poderosos. Eu vou virar a página aqui, porque tem muita coisa importante que ainda quero tratar com o senhor. Vou tentar ser mais breve nas respostas. O senhor há pouco mencionou o presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu me lembro que o senhor já disse que pretende acabar com as chamadas emendas do relator ao orçamento, que na realidade constituem o chamado orçamento secreto, no primeiro dia do seu governo. Lembrando que no primeiro dia do seu eventual governo, o Arthur Lira ainda estará presidente da Câmara e que ele eventualmente poderá continuar presidente da Câmara por mais 2 anos se ele conseguir. Como é que o senhor vai fazer para conciliar essas duas coisas? Acabar com o orçamento secreto e eventualmente encontrar no comando do Congresso, na cúpula do Congresso, as mesmas pessoas que estão lá hoje. Como é que eu vou fazer para esta e para todas as outras questões? Como é que eu vou mudar o modelo de financiamento, o modelo tributário, o modelo previdenciário e tal? Essa é uma grande questão. É um gesto e 4 providências. Primeiro gesto, eu abro mão da minha reeleição em troca da reforma do país. Pouca gente percebe quanto deletério, quanto destrutivo foi da vida republicana. No Twitter, um acompanhante nosso aqui, integrante do público, lhe perguntou se o senhor, ao acabar com a reeleição, pleitearia um mandato maior. Não quero pleitear mandato maior, nem coisa nenhuma, porque o que nós precisamos fazer é o que nós temos tentado fazer no Ceará. Eu apresento o Ceará, que é um estado muito pobre, mas é só para credibilizar, sabe, porque as pessoas perderam a confiança no Brasil. Se um estado pobre como o Ceará tem iniciativas concretas, objetivas, expandimos por 3 vezes a polícia, com todas as deformações, expandimos por 3 vezes, expandimos a saúde, expandimos a educação de forma absolutamente extraordinária. Ora, esse país tem tudo na mão para resolver. Então, voltando. Primeiro gesto, eu abro mão da reeleição. E não tenho medo de CPI porque, como diz o Gael, meu filhote, eu se garanto. Eu não tenho rabo de palha, não preciso fazer acordo com ninguém, porque não tenho filho ladrão, como Lula e como Bolsonaro. Eu não tenho que proteger nada, nem amigo ladrão, não tenho que proteger coisa nenhuma. Então, abro mão da reeleição e não tenho medo de CPI.
Vou propor enchendo o saco dos jornalistas e dos telespectadores e dos internautas, enchendo o saco. A cada pergunta uma proposta e tal, quanto é que custa, como é que faz, fira os interesses que tem que ferir. Se eu escapo eu e a ideia. Isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar e um Congresso que é atomizado e parte pequena, podre, e uma parte grande municipalista. Não é um problema assim tão grave. Eu já fui deputado federal mais votado do Brasil. Só apresentando o meu currículo aqui do LinkedIn. Então, eu conheço a questão. Propor para fazer o quê? Uma cumplicidade com o povo. Segundo, usar os 6 primeiros meses para a reforma. Vai ser uma reformação, um pacote inteiro, onde vai estar ali tudo junto, empacotado, uma reconstitucionalização do Brasil para acabar essa barafunda institucional em que nós estamos navegando hoje. O Supremo fazendo política, Congresso executando orçamento, o Executivo sendo testa de ferro de ladrão. Sabe, isso vai matar o Brasil. E eu só quero isso se for para mudar. Propor nos 6 primeiros meses e agora acertar uma negociação geral. Fazer um grande pacto de governadores e prefeitos, dando em troca para eles a libertação fiscal. Por exemplo, o Rio Grande do Sul acabou de assinar o regime de coisa, está morto. Minas está morta. São Paulo está morto. Né? Rio de Janeiro virou um narco-estado no Brasil. Nós estamos adiando a constatação, mas esse itinerário de degradação já conquistou um dos estados mais importantes do Brasil. A política do Rio de Janeiro pertence aos ladrões, às facções e ao narcotráfico. Então, pronto. Fim, permaneceu o impasse, plebiscito popular. Que o senhor precisa aprovar com 30% de uma das casas. Não, maioria simples. Em uma das casas. Mas na reforma vai ser 30%, permitindo ao Congresso, ao Executivo e ao Judiciário pedir esse plebiscito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor não vai acreditar, mas 1 hora da nossa entrevista de 1h30 já se foi, eu cheia de perguntas para fazer para o senhor. Eu vou aproveitar que o senhor acabou... Me chama de volta, o Lula não quer vir, eu pego o horário dele. O senhor acabou de falar do ex-presidente Lula, quem nos acompanhou até aqui deve ter percebido que o senhor é muito crítico do presidente Bolsonaro, mas também critica muito duramente o ex-presidente Lula. Como o senhor já esteve com ele de várias maneiras... Esse repórter é good, hein, mano? Foi ministro dele, o seu grupo no Ceará esteve aliado ao PT durante muito tempo. Eu acho que é importante a gente entender melhor o histórico dessa relação sua com o Lula e com o PT. O senhor mesmo já disse que é um histórico que evoluiu bastante com o tempo. E eu quero lembrar 2018, porque em 2018... o senhor já era muito crítico do PT, mas preservava muito a figura do ex-presidente Lula. Eu quero de novo mostrar um trecho da nossa conversa no Jornal da Globo em setembro daquele ano. Vamos ver. Eu sou amigo do Lula há mais de 30 anos. Eu apoiei o Lula todos os momentos. Quem quiser inventar outra história, inventa outra história. Agora, isso me permite saber que o Lula nem é o Satanás, como os coxinhas, os radicais de direita no Brasil querem fazer, e nem é esse Deus que certa fração religiosa radicalizada do PT quer também transformar. Eu conheço o Lula de perto há 30 anos. Lembrando que naquele mesmo ano... Estava preso. Sei, mas também deixa eu contar uma outra coisa. Um pouco antes, no Jornal Nacional, em agosto, o senhor disse o seguinte: o Lula foi um bom presidente e o povo brasileiro sabe disso. De lá para cá, o tom da sua resenha mudou muito. Vou citar alguns exemplos recentes. O senhor disse que o Lula não tem grandeza, só pensa em si, que ele é o maior corruptor da história moderna, que ele é um grande enganador. O que aconteceu, candidato? É exatamente isso. O que aconteceu é que o Lula era uma coisa e se corrompeu, e eu vi de perto ele se corrompendo. Se corrompeu por interesses econômicos, pragmáticos. Desculpa, não tenho nenhum prazer em dizer isso. Compara o meu patrimônio. Mas tudo já estava... O que quer que o senhor tenha de crítica, ele já estava visível em 2018. Não, em 2018 eu estava dizendo com muita clareza que ele era isso aí mesmo. Eu estava dizendo que ele estava mentindo. Agora ele estava na cadeia. O senhor disse que ele tinha sido um bom presidente. E foi um bom presidente. Ora, não dá para desdizer. O Lula foi um bom presidente nas circunstâncias em que ele governou o Brasil. Não tinha projeto de nada, não fez nenhuma reforma institucional para o país, não mudou absolutamente nada, mas eu não posso classificar o Lula, senão eu me alieno da realidade. O Lula terminou o governo dele com 86% de aprovação da população. Então, que ele foi um bom presidente, está de bom tamanho. Qual é a minha crítica? A minha crítica é basicamente o seguinte: o Lula, de um tempo para cá, se corrompeu organicamente. Sabe, não dá para fazer de conta que ele não se corrompeu organicamente. O patrimônio pessoal do Lula não se explica. O Lula hoje está agarrado com Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões na mala de dinheiro na Bahia. Hoje está agarrado com o Eunício Oliveira, R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras. Hoje está com Renan Calheiros, toda a esculhambação da Transpetro. Percebe? Não mudou nada. Pelo contrário, ele hoje está seguro de que o crime compensa.
Isso é a parte da corrupção que talvez não seja mais grave, sendo gravíssima. Ô, Renata, vamos ter humildade. Por que o povo de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, gente tão qualificada, tão querida, tão respeitável, deu quase 70% de votos ao Bolsonaro? Em 2018. Em 2018. Será que foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária? Não, o Bolsonaro vinha de ser um deputado do baixo clero, um picareta que roubava dinheiro da gasolina, Picareta. do gabinete, roubava dinheiro de funcionário fantasma. Foi pela proposta encantadora, o Bolsonaro tinha alguma resposta para a educação, para a saúde, para a economia? Não, também não tinha essa proposta. Fala aí com o posto Ipiranga. Foi porque ele é bonito? Não, porque Bolsonaro é feio pra cacete. O que aconteceu? Ora, eu tenho humildade para saber. Salve, Lucas. Aquela Como é mesma que tá, percepção que o povo tinha, como eu tinha lá para trás, é que naquela data o Lula era o responsável pela maior crise econômica da nossa história. Ô, Rodrigo, isso aí é verdade, hein, mano? Isso é verdade, mano. O pessoal deveria levantar mais essa bola aí, mano. Eu nunca vi também nenhum vídeo dessas palestras que o Lula deu, mano. Nenhum vídeo, velho. Alguém já viu? Pô, já era um rolê internet já, né? Já era um rolê, tipo assim... Já tava nesses anos, assim, né? Tipo... Porque hoje em dia, se você fez uma palestra, com certeza tem vídeo, né? Não tem como. Se você falar que fez a palestra e não tem vídeo, mentira. Se fizer 2, 3, 4, 5, 6, 10, se não tiver nenhum, aí é mentira mesmo. Desculpa, quem botou a Dilma na linha de sucessão? Salve, Renan. Quem não conchava o que hoje está se repetindo igualzinho com o Alckmin, botou o Michel Temer na linha de sucessão. Nós vamos falar do acordo Lula-Alckmin, mas eu quero dar um fast forward de 2018 para cá. O senhor tem dito, com todas as letras, que acha que o Bolsonaro tentará dar um golpe se perder a eleição no segundo turno. O senhor mesmo tem dito isso, outras pessoas têm essa impressão, e eu lhe pergunto, se isso acontecer, o que o senhor faz e o que o PDT faz? Eu não acho que o Bolsonaro esperará o segundo turno para isso. Isso é um delírio, não é dos petistas. Se o Bolsonaro acumular no delírio que ele tem na cabeça dele, eu sempre antecedo o meu palpite de que ele vai tentar alguma coisa e a estabeleço como um delírio, porque isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Bolsonaro não vai tentar? Não, ele vai tentar acumular forças, vai tentar visualizar o cenário. Ele tem muita gente dando corda nessa trempe fascistoide que está ao lado dele, de militares, etc., de pijama, naturalmente. Mas ele não tem a base. Nem na sociedade, não há um grupo de imprensa, ao contrário de 64, que estavam todos com o golpe. Não há uma comunidade internacional minimamente relevante na comunidade europeia, na China, que é a nossa maior compradora, nos Estados Unidos, que é o segundo maior comprador do Brasil, que suportem um golpe. Então, a condição objetiva, interna e externa, inviabiliza o delírio que o Bolsonaro tem na cabeça. Salve, Thiago. Oi, vamos e convenhamos também, né, brasileirinhos? Agora, sério mesmo aqui, ó. Olha na bitola do meu olho aqui, brasileirinho, ó. Porra, se a gente tomar um golpe do Bolsonaro com essas mulas que anda junto com ele, pode fechar as portas desse país, não pode não? Pô, tomar golpe do Bolsonaro é o fim da picada, né não, velho? Porra, na moral mesmo, né, velho? Tomar golpe do Bolsonaro, esse bando de mula aí, nossa senhora, velho. Porra. Vide o Pazuello, né? Porra, o cara... Não foi Pazuello que ia mandar vacina pro Amapá, mandou pra Macapá, não foi assim? O que eu vou fazer? Eu vou resistir. Como? Na proporção que for necessária. Percebe? Lobo e folha. Na proporção que for necessária. A minha grande ferramenta é a minha palavra, a minha autoridade moral. Mas se for necessário, eu também desço na periferia e organizo a rapaziada. Deixa eu aproveitar que o senhor mencionou a aliança Lula-Alckmin para trazer o seguinte assunto. Essa é uma eleição em tudo diferente, num país que o senhor mesmo admitiu está muito diferente. Nós temos visto aproximações para acúmulo de força política mesmo. A mais emblemática dessa é entre Lula e Alckmin, lembrando do que foram PT e PSDB Thiago. no passado. Mas há outras. Nesse exato momento em que a gente conversa, por exemplo, o candidato Marcelo Freixo, no Rio, está em negociação com o ex-prefeito César Maia para formar uma aliança. Quem conhece a política do Rio de Janeiro sabe que isso significa um movimento de placas tectônicas parecido com esse da campanha nacional. E o senhor tentou movimentos nessa campanha. Eu gostaria de lembrar alguns deles aqui. O senhor tentou um movimento de aproximação com a Marina Silva, que é uma pessoa com quem o senhor tem identificação numa série de pontos. O senhor chegou a dizer que a Marina Silva teria o lugar que ela quisesse na sua campanha.
ela está num franco processo de reaproximação com o PT, do qual ela foi integrante. Total. Mas o senhor tentou outros arranjos mais heterodoxos, digamos. O senhor tentou entendimento com o Luciano Bivar, do hoje União Brasil, ex-PSL, que é um político que não tem nada a ver com a sua trajetória, para dizer o mínimo. O senhor tentou conversas com Gilberto Kassab, do PSD, que acabou ficando na dele, não lançando candidato e tal. O senhor chegou até, inclusive, tentar uma aproximação com Simone Tebet, que acabou sendo lançada pré-candidata pelo MDB. Ou seja, o senhor tentou fazer aproximações que outros tentaram. Mas, no seu caso, não deu certo e o senhor irá, como em 2018, com o PDT, o seu partido. A que o senhor atribui essa situação de isolamento? As minhas ideias, né? E a indigência dos números da pesquisa, que, se não são um filme, são um retrato, acabam provocando uma coisa muito poderosa na cabeça dos políticos que se movimentam por esse tipo de conveniência. Então, deixa eu só explicar para você. Eu tenho um livro, né? Esse livro é um documento em que eu procuro explicitar o diagnóstico, o que está acontecendo com o Brasil, procuro propor com clareza o que pode ser feito para consertar as coisas do Brasil, indico a fonte do dinheiro, quais são os conflitos políticos necessários para sistematizar o alcance dessa mudança, dessa coisa. E ele também tem um capítulo sobre o arranjo institucional e a base social para que esse projeto seja viável. Então, eu, ao contrário do Lula e do PT, nunca abominei o centro e o centro-direita. Nunca. Você dizer é muito diferente de mim? Sim, muito diferente de mim. Mas eu, ao contrário do Lula e do PT, nunca. Vá ver se você acha nos arquivos da minha extensa vida pública alguma declaração desairosa, desonrosa, chamando o Alckmin de ladrão. Alckmin, ladrão de merenda, né? Assassino de Pinheirinho, né, Boulos? Assassino de Pinheirinho e tal. Você não vai encontrar isso. Olha que eu sou duro. Vê se acha com o Bivar, vê se acha com o Kassab. Pelo contrário, o Kassab é meu amigo antigo. Gosto dele, tem muito, você diz, é muito diferente, muito diferente. Mas aqui eu digo que para mudar o Brasil nós precisamos articular uma amplíssima aliança de centro à esquerda. E dou concretude a o que isso significa. Portanto, para dar coerência a isso, eu estou tentando. Eu não desertei ainda da tentativa, porque eu sou um brasileiro e não desisto nunca. Eu já tentei ser presidente do Brasil 3 vezes, essa é a 4ª. E eu não perdi nem um pouco a paixão, o amor. Você está vendo o meu olho aqui, o meu entusiasmo e tal. Eu já podia botar a viola no saco. Vai te aquietar, o cara vem lá do Ceará, cheio de estigma de Nordeste, de temperamental, porque fala de um jeito que não sei o que e tal. Estou aqui tranquilo, no alto dos meus 64 anos, mais comovidamente entusiasmado do que nunca. Porque se antes eu queria, agora eu preciso oferecer ao povo brasileiro uma alternativa à destruição do Brasil. E um voto dado a mim, Renata, vai botar os dois para fora, sabe? Você vota num e tira 2, manda os 2 pastar lá fora, porque os 2 são diferentes, mas representam o mesmo modelo econômico. E eu estou propondo aliança para viabilizar um novo modelo econômico. O Bivar foi honesto comigo, como o Kassab tem sempre sido honesto comigo. O Bivar disse em público, disse, olha, o problema do Ciro não é problema de pesquisa, o problema do Ciro é o que ele pensa sobre a economia. O Kassab, outro dia, fui almoçar com ele, a convite dele, quer dizer, fui visitá-lo na casa dele, e tal, e me diz assim, como é essas tuas ideias na economia? Tem alguma transição? Tem, rapaz. Eu disse para o Bivar, digo para você, qual é a ideia que eu estou defendendo que não é justa? E me dê outra para botar no lugar. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais, só o Brasil e a Estônia. Eu já fui ministro da Fazenda e cobrei. Isso arrecada 70 bi e acaba com o déficit primário brasileiro. Ou eu boto todas as crianças brasileiras da periferia numa creche em tempo integral, sabe? Esse é o que eu quero defender. Eu estou defendendo que o Brasil tem que cobrar, por essa tragédia que nós estamos passando, um imposto muitíssimo moderado, de 50 centavos sobre cada 100 reais de riqueza, de patrimônio, das fortunas superiores a 20 milhões de reais. Eu alcanço 58 mil brasileiros, Renata. Tal é a desigualdade na distribuição de renda no Brasil, mas arrecado 70 bilhões. De novo, boto todas as crianças em tempo integral, no nível médio, por ano. Percebem? Então, elejam outro. Querem continuar do mesmo jeito? Eleja aí o picanha e cerveja. Vocês vão ver o estelionato eleitoral que o Lula está produzindo. Sabe, eu só estou vendo aqui 54. Só estou vendo, sabe? O Getúlio, traz o velho Getúlio, traz o velho de novo, e não sei o que e tal, a condição toda que aconteceu. A tragédia que o Brasil vivenciou. História trágica.
Candidato, no ano de 2022, não tem como deixar de perguntar o que eu vou perguntar agora para nenhum dos postulantes. Não será só para o senhor. Se o senhor não estiver no segundo turno, o senhor faz o quê? Eu estarei no segundo turno. E se não estiver? Eu estarei. Bom, eu fiz a pergunta. E eu acabei de responder, com a dubiedade que talvez você não tenha alcançado. Eu acho que eu cansei. Mas vamos lá. Por isso que eu disse que eu acho. O senhor mencionou colocar a viola no saco, descansar e tal. E daí eu lhe pergunto também sobre isso. Seja qual for o desfecho da campanha neste ano, poderá haver uma quinta campanha de Ciro Gomes à presidência da República? Se eu for reeleito, se eu for eleito, eu não quero a reeleição. Vou trocar a reeleição, a minha, vou começar a dar no meu exemplo, em troca da reforma que o país precisa. Eu sou um cara meio estranho mesmo. Eu, quando fui eleito com 32 anos, eu morava numa casa alugada, numa esquina lá num bairro de classe média pobre de Fortaleza. Fiquei morando lá, não fui morar no Palácio. Depois porque fui muito precoce, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, muito cedo e tal, implementei o direito a 3 aposentadorias que me dariam R$86 mil por mês. Renunciei, nunca aceitei receber porque considero imorais. Eu sou assim. Candidato, dá para fazer mais uma pergunta de público. Eu não quero deixar de perder não quero deixar de aproveitar essa oportunidade. É da Bruna Sequinato. Vai um pouco na linha do que eu já lhe perguntei, mas eu acho que dá a medida do quanto isso é importante para as pessoas. O que fazer no day after com um Congresso tão empoderado e dominado pelo Centrão? Restaurar a autoridade da Presidência da República. Primeiro, fazer uma campanha plebiscitária sobre propostas concretas, como eu tentei mais uma vez, graças à qualidade da jornalista Renata Lopretti, fazer de novo. Encher o saco, propor detalhes. Eu estou cheio de ideias, mas cheio. Não são minhas, são 600 sábios que me ajudam a pensar. Ainda agora estou indo conversar com o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Fico lá 3, 4, 5 horas estudando o que é que nós vamos fazer, quais são as melhores ideias e tal. E eu estou cheio de propostas com detalhes e comovidamente seguro de que é possível fazer. Então, propor. Se eu proponho, o povo vai eleger a mim e provavelmente vai eleger uma extensa bancada afinada comigo. Essa é a premissa do raciocínio. Entretanto, remanescendo aqueles que remanescerem, eu vou tratar daquele jeito que eu falei. Eu não vou fazer negociata por reeleição, porque abro mão da reeleição. Eu não tenho medo de CPI, porque não tenho rabo preso, nem tenho filho ladrão misturado em corrupção para ficar fazendo homenagem à picareta com medo de CPI. Eu não tenho esse medo, porque, enfim, me garanto. Terceiro, eu vou propor aquilo que eu prometi na campanha nos 6 primeiros meses. Depois eu vou propor uma grande mediação, trazendo os governadores e prefeitos, que são muito fortes em relação aos deputados. Hoje, o que é que acontece? Acabou a eleição, os deputados vão para Brasília, são presas dos lobbies do grupo de pressão e os governadores e prefeitos voltam para casa. Então, eu vou fazer o oposto. Vou trazer, porque nessa grande reforma eu vou restaurar a capacidade do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais e de 23 estados que estão quebrados e vou premiar os estados que, como o Ceará, faz 30 anos não falam em atraso de pagamento, não tem nenhuma crise fiscal. Eu, governador, fui ao mercado, paguei 100% da dívida do Ceará, com 20 anos de antecedência no vencimento. Eu sou mesmo diferente. Agora estou tendo coragem de dizer, porque antes até a minha timidez não deixava eu fazer, mas estou mostrando para o mercado. Quem é que pode dizer isso? Sabe o que é a dívida que quebrou o Banespa de São Paulo? A do Ceará, eu fui ao mercado e comprei, com 15, 20 anos de antecedência no vencimento, e por causa disso consegui um deságio de 34%. E o Ceará hoje não fala em atraso de funcionário há 30 anos. Por falar em ter ou não ter rabo preso, vou resgatar uma pergunta que eu achava que não daria tempo, mas vai dar. O senhor tem dito que, se eleito, quando chegar a hora de escolher um novo Procurador-Geral da República, não escolherá ou não se pautará pela lista tríplice da eleição interna da categoria. Eu sei que essa é uma questão complexa, a lei não manda escolher da lista, mas, considerando que desde 2003 o primeiro PGR escolhido fora da lista foi escolhido por Jair Bolsonaro, Augusto Aras, com os resultados que nós estamos vendo, eu acho que vale o senhor explicar o seu argumento para escolher fora da lista. Veja, eu vou buscar aquele que entre os titulados formalmente tenha aquilo que a Constituição pede, sabe? Notório saber jurídico, reputação ilibada e capacidade de representar um Ministério Público que eu sonhei e ajudei a construir e que está sendo desmoralizado pelos abusos de omissão, como no caso do Aras, ou porque embaixo você não tem ideia do... Obrigado, Anônimo. Mandou anônimo, não é anônimo, deve ser outra pessoa, né? Obrigado aí quem mandou o Pix de 10ão. Pô, esqueceu de mandar mensagem aí, né? Podia mandar mensagem. Pessoal, quando vocês mandam Pix, aparece aí o áudio na tela, igual vocês viram, tá ligado? Brasil profundo que eu conheço, eu tive agora em reunião... Não apareceu a mensagem, né?
Porra, foi mal. F. De prefeitos, um garoto do Ministério Público cheio da melhor intenção, mas sem voto, chega humilhando os prefeitos por aí afora. Porque saíram de qualquer razoabilidade. Então, é preciso restaurar isso. É preciso restaurar isso. Enquanto o Conselho Nacional de Justiça tem, ainda que menos do que devia, punição a juiz, não se tem notícia de uma punição severa do Conselho Nacional do Ministério Público. Porque a exacerbação corporativista acabou, e eu avisei 100 vezes. Eu ajudei o desenho de um Ministério Público autônomo e tal, lá atrás, na quebrada constituinte, porque eu sou do direito, sou profissional do direito. E é preciso reforçar, porque a defesa dos interesses difusos, do patrimônio histórico, do meio ambiente, percebe? Precisa de um órgão que não seja subordinado. Mas não pode comparar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nomeia para o Supremo, imitando o Lula, amigos do peito. Tema correlato. Em 2018, o senhor dizia que executar pena de prisão a partir de decisão de segunda instância era algo alheio ao direito, estranho ao direito. Do Brasil, sim. Muito bem. Agora o senhor reformou, pelo que eu entendo um pouco o seu entendimento. Então, o senhor está propondo reduzir o número de graus de jurisdição para crime comum para que a pena passe a ser cumprida na segunda instância. É isso? É a mesma opinião, Renata. De novo, a minha opinião... Mas com outro formato. Não é a mesma opinião, porque é o seguinte, o que acontecia naquela data? A Constituição brasileira, e só a brasileira, ninguém faz isso no mundo, dá 4 graus de jurisdição, 4 recursos para crime comum. O mundo inteiro morre em 2. E o que faz o Supremo Tribunal Federal brasileiro? Com uma Constituição que garante 4, um belo dia diz que 2 está valendo. Isso é uma aberração, foi contra o que eu me insurgi. Então, o que nós precisamos fazer? Isso é o que eu vou propor. Tem um pacotaço aí de reformulação da legislação brasileira do enfrentamento à corrupção. Eu vou acabar com os 2 graus de jurisdição e vão ficar só 2 graus de 4º grau de jurisdição e vão ficar só 2. Cometeu o crime comum e foi condenado na segunda instância, vai pagar a pena. Tem direito a uma revisão, que é a qualquer tempo, se você um erro judiciário, não sei o que, você vai poder fazer a revisão. Essa é a opinião desde sempre. O que não dá é para você defender o 2º grau se a Constituição garantia 4, compreende? Lei da ficha limpa. É uma aberração. Aí você pensa em Brasília e tal. Mas e o interiorzão do Brasil que eu conheço? Então os vereadores se juntam ali, por um oportunismo qualquer, caça o prefeito perde os direitos políticos. Quando tem 3 graus de jurisdição para se defender ainda. O senhor mencionou o Supremo Tribunal Federal sob ataque constante do presidente da República, assim como a instância máxima da Justiça Eleitoral, o TSE. Qual é o seu entendimento sobre isso? Nós precisamos pedagógica e humildemente lecionar para o povo que no Estado de Direito Democrático a baderna só será substituída por um respeito primicial, ou seja, por definição, e o velho Rui botava o seu charme em cima, é ao Supremo Tribunal Federal que cabe a última palavra. Dizia o velho Rui, é ao Supremo Tribunal Federal que cabe o direito de errar por último. Então, por definição, foi quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Ponto final. É bom, é ruim, não interessa. Eu tenho muitas opiniões críticas sobre o Supremo Tribunal Federal. Mas sem o Supremo Tribunal Federal dando na estrutura, na arquitetura do Estado de Direito Democrático, é a Babel institucional. Portanto, nós precisamos fazer isso ser respeitado. E, de outro lado, respeitada a premissa, nós precisamos forçar uma mão no debate de que suas excelências procurem se compenetrar um pouco da gravidade institucional, sabe, de ministro estar convidando, como o ministro Barroso, por quem eu tenho muito respeito, muito respeito mesmo, tenho uma afinidade no campo da formação jurídica, mas, assim, de boa fé, eu acho que ele cometeu uns erros graves nesse momento. Convida o Exército para entrar no processo eleitoral. Que isso? As Forças Armadas têm alguma coisa a fazer no processo eleitoral, além de dar apoio sob logístico ordem da Justiça, no dia da votação? Como sempre fizeram. Sob ordem da Justiça, determinados lugares ali se incrementa muito a tensão, chama, e eles são ali o fator de ordem para que a eleição corra com tranquilidade. Eu estou falando de chamar o Exército, chamar coisa para dar opinião sobre o processo eleitoral. Isso não tem nada a ver com as Forças Armadas. Isso é coisa de República de Banana, de novo. E eu tenho um amor pelo Brasil que me faz repudiar isso. Que diabo é República de Banana, Candidato, né? Acho impossível também a gente fazer uma conversa sem levar em consideração o que todos nós passamos nos últimos 2 anos. O seu livro foi finalizado em março de 2020 e o senhor teve cuidado de fazer um capítulo, um texto para explicar que ele tinha sido concluído quando o senhor estava iniciando o seu isolamento em Fortaleza. E me chamou a atenção que o senhor destacou no livro uma frase do Papa Francisco que eu também prestei muita atenção na época, quando ele diz, avançamos destemidos pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente.
A pandemia mudou muito as pessoas, ou muitas pessoas, não vou dizer todas. A pandemia mudou o senhor de alguma forma? Eu estava lhe dizendo antes de começarmos a entrevista que não sei se a idade, mas certamente a pandemia, os amigos que eu perdi, os parentes que eu perdi, as raivas extremas que eu experimentei, sabe, vendo... Vou dizer de novo o número para racionalizar a minha indignação. O Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram no mundo. E esse crime foi cometido pelo senhor Jair Messias Bolsonaro e por todos os canalhas que o cercam. Ministros da Saúde, bandidos, sabe? Nós tomamos notícia de roubalheira na vacina. E a gente precisa ter isso como memória, porque o que lasca o Brasil, vou usar uma expressão nordestina aqui, o que lasca o Brasil é a impunidade. E se eu um dia tiver a honra de servir a esse país, isso vai acabar. Os responsáveis por essa tragédia no Brasil vão pagar, na proporção exata, assegurado o seu amplo direito à defesa, à sua presunção de inocência, vão pagar. Sabe, Pazuello são vai ripar, 668 mil pessoas que... Pazuello vai pagar, hein, Pazuello? Aí eu já falo isso aí direto aqui na live, mano. Alguém precisa emitir essa conta aí, velho. O bagulho não pode ficar assim não, velho. Porra. Que morreram. Perdi o meu melhor amigo de infância. Isso me deu uma amargura, Renata, tão grande. Porque no dia que eu vi uma notícia, ali nos primeiros dias da pandemia, que na Itália estavam se recolhendo corpos nas ruas, lembra? Caminhões do Exército. Eu fiz uma carta para o Bolsonaro, dizendo para ele, olha, vem por aí, a gente não sabia o que era, vem por aí uma tragédia muito grande. Tem que pagar, eu não me sinto bem, como brasileiro, de ficar ali movimentando a oposição. Eu quero anunciar unilateralmente que eu vou, né, suspender minhas críticas e dou aqui uma sequência de sugestões ao redor das quais o senhor pode e deve contar com a minha colaboração. Se você disser, eu fizer assim para examinar, ele fez tudo o oposto do que estava lá. Mas tem um canalha na presidência da República. Que coisa... Da próxima vez você escreve tudo que você imagina que ele vai fazer. Aí ele vai fazer tudo ao contrário, que é o certo. Tudo que o Bolsonaro faz é errado. Tudo ao contrário do que o Bolsonaro faz é o certo. Dura de dizer. Mas nós temos um canalha na presidência da República. Candidato, eu queria agradecer demais a sua presença, a oportunidade de conversar, de entender melhor as suas propostas. Termina aqui a primeira entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos à presidência, a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de municiar o eleitor com informações de qualidade. Na próxima segunda-feira, 20 de junho, eu recebo Simone Tebet, do MDB. No dia 11 mandou bem, de Lopretti, junho, mandou na segunda-feira também, será a vez de André Janones, do Avante. A íntegra da conversa com Ciro Gomes ficará disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. E no Discoteca TV também, viu, gente? Por fim, os créditos... Só digitar no youtube.com/Discoteca TV e você vai ver minha carinha lá assim, ó. Créditos devidos à equipe bravíssima com a qual nada eu tenho a sorte de trabalhar. A essa repórter mandou bem, da série é de Mônica Mariotti e Ricardo Galo. Deixa eu arrumar.